Dentro de um autocarro, os alunos conversavam animadamente sobre a entrada no ensino secundário. Para captar o momento, um deles começou a fazer uma entrevista, pois era uma oportunidade rara de partilhar pensamentos guardados há muito tempo. Um rapaz chamado Danny levantou-se então e declarou que queria ser magro, enquanto outro aluno anunciou que iria derrotar todos e ficar no topo. Mais alunos começaram a partilhar as suas ambições, enquanto outro aluno ouviu o seu telemóvel tocar. Quando o aluno chamado Ryan atendeu, ouviu a sua mãe dizer que não havia necessidade de agir precipitadamente. Enquanto ele tranquilizava a mãe para não se preocupar, o aluno chamado Tony proclamou que seria o rei dos ídolos. Mas alguns alunos lá dentro gozaram com ele e disseram-lhe para parar de sonhar. Entretanto, o motorista sentiu-se irritado, mas percebeu que algo estava errado, pois a estrada estava vazia. Ele também sentiu como se ela se estendesse infinitamente, sem um fim visível. Naquele momento, a rapariga de cabelo curto que fazia a entrevista ficou frustrada porque a Sheena não tinha falado. A Sheena, por outro lado, estava sentada perto do Ryan e observava-o em silêncio. A entrevistadora lembrou então a todos que esta poderia ser a única oportunidade de abrirem os seus corações. Ao ouvir aquelas palavras, a expressão da Sheena tornou-se decidida. Ela levantou-se e caminhou até ao Ryan, que estava a ouvir a sua mãe dizer que ele era sua única família. Enquanto a sua mãe diz que nada lhe pode acontecer, a sua atenção vira-se para Sheena. Ganhando coragem, ela finalmente confessou que gostava dele. A sua declaração repentina deixou todo o autocarro em silêncio. Após um momento, os alunos explodiram de excitação e incentivaram o Ryan a aceitar a sua confissão. Um aluno disse que o Ryan tinha sorte, enquanto um rapaz de óculos achava que o amor eram apenas hormonas passageiras. Enquanto refletia que o Ryan não conseguia escapar aos hábitos comuns, ele notou um nevoeiro denso lá fora. Naquele momento, o motorista já estava com dificuldades para ver a estrada. Quando ele focou novamente os olhos em frente, ficou chocado com a visão diante dele. Dentro do autocarro, o Ryan permaneceu em silêncio após a confissão da Sheena. Ela interpreta mal o seu silêncio e vira-se silenciosamente. No entanto, o autocarro fez uma paragem de emergência violenta. O Ryan reagiu instantaneamente e agarrou o pulso da Sheena. Assustada com isto, ela chamou o seu nome em confusão. Depois, ela olhou para ele e perguntou o que ele estava a fazer. Mas ele não respondeu, e quando a paragem os desequilibrou, ele puxou-a para perto para proteger. Eles caíram juntos, deixando-a envergonhada e lembrando de que os seus colegas estavam a ver. Mas o Ryan ignorou e ordenou urgentemente a todos que se baixassem. Os alunos reagiram no momento em que as janelas se estilhaçaram todas de uma vez. Uma força poderosa também começou a puxar a parte de trás do autocarro. A estrada e as árvores circundantes torceram-se para dentro, e o autocarro foi arrastado para um vórtice enorme. Mais tarde nesse dia, os repórteres de notícias vieram relatar um grave acidente de viação na autoestrada Sishin. Um relatório inicial dizia que um autocarro de estudantes atravessou um viaduto, com vítimas ainda por confirmar. A polícia isolou a área, bloqueando os paramédicos, e não foram vistos feridos a serem retirados. Mas a equipa da repórter descobriu um caminho escondido que poderia revelar a verdade. Determinada a descobrir a verdade, a repórter incentivou os espectadores a acompanharem a sua investigação. No entanto, alguém bloqueou subitamente a câmara deles, e isso deixou-a furiosa. A câmara acabou por ser derrubada ao chão e esmagada. Um homem de cabelo branco com uma mulher avisou então que alguns lugares não deviam ser abordados e que a invasão levaria apenas à morte. No entanto, a repórter insistiu que eles estavam a interferir com a sua liberdade de imprensa. Ela também declarou corajosamente que os iria expor a todos. Antes que a situação escalasse, o chão debaixo do homem rachou de repente. A ruptura súbita assustou-o e, quando olhou para baixo, viu um buraco enorme abrir-se na terra. Ele também sentiu um cheiro familiar no ar e perguntou à mulher ao seu lado se ela também o sentia. Antes que ela pudesse responder, alguém os acusou de invasão. O agente da polícia afirmou que ninguém podia entrar no local do acidente à vontade, então tentou afastá-los, chegando a empurrar o homem de cabelo branco enquanto fazia uma ameaça. Em resposta, a mulher agarrou rapidamente o seu pulso e torceu-o, o que o forçou a gritar de dor. Imediatamente a seguir, o homem de cabelo branco apresentou a sua identificação. Ele apresentou-se como Liam, da Unidade de Investigação Especial. Ao entregar a sua identificação, o agente reconheceu a unidade conhecida por nunca arquivar casos e por tomar decisões no local. Enquanto ele estava perturbado com a chegada do Liam, o Liam pediu-lhe para explicar as circunstâncias no local. Em resposta, ele obedeceu apressadamente. Ele levou-os ao autocarro e relatou que mais de 10 alunos e um professor desapareceram. Ainda mais perturbador, não havia pistas nem sangue, como se tivessem desaparecido. Depois de ouvir isto, Liam perguntou sobre outro relatório. Então, o agente revelou que um cadáver tinha sido descoberto.
Liam aproximou-se do corpo enquanto o agente dizia que a identidade era desconhecida. O Departamento de Medicina Legal também disse que foi mumificado em 6 horas, o que eles acharam absurdo, mas o interesse de Liam foi claramente despertado ao ouvir isto. O agente ficou perturbado com a sua reação e perguntou se ele tinha descoberto alguma pista. Inesperadamente, uma mulher apareceu a gritar com os agentes para deixarem passar. Ela também os acusou de mentir e insistiu que o seu filho não podia estar morto. O desespero enchia sua voz enquanto ela implorava para que a deixassem entrar. O agente sentiu rapidamente simpatia, sabendo que a mulher vivia sozinha com o seu filho. No entanto, Liam estreitou os olhos enquanto a observava cuidadosamente. Ele então instruiu a sua companheira, Tal, a monitorizar todas as famílias dos alunos desaparecidos. Ele também enfatizou que a vigilância devia cobrir todas as horas, sem nenhum ponto cego. Enquanto a tão calmamente aceitava a ordem, a mulher em luto começou a chamar pelo nome do Ryan. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela exigia saber onde ele estava. Algumas horas antes, os alunos no autocarro tinham sido violentamente atirados. Enquanto Ryan se lembrava de quando o autocarro foi engolido, ele ouviu alguém a chamar o seu nome. Pouco depois, os seus olhos abriram-se lentamente, revelando uma cena desfocada e desconhecida à sua frente. A pessoa ao seu lado estava visivelmente aliviada e animada por ver que ele tinha acordado. Ryan sentou-se com uma dor aguda na cabeça enquanto as vozes de Faye e Shane ecoavam fracamente. Quando ele tentou levantar-se, em vez disso, caiu no chão. Vendo isto, Shana gritou em aflição. Ryan, por outro lado, sentiu o corpo a doer da queda. De repente, ele viu Shana correr para o seu lado com lágrimas a encherem-lhe os olhos. Ela até o abraçou com força e expressou o seu alívio por ele estar seguro. No entanto, os seus olhos arregalaram-se em choque ao observar os arredores nebulosos. A confusão encheu a sua voz quando ele perguntou onde estavam e o que tinha acontecido aos outros. Faye e Shana trocaram um olhar silencioso. Após um momento, Faye apontou para cima e disse que os outros estavam lá em cima. Ryan levantou lentamente o olhar. Ele viu os seus colegas de turma pendurados inconscientes no ar, e Faye disse que eles estavam assim antes de acordarem. Ao ver isto, Ryan ficou sem palavras, mas foi interrompido quando Shana começou a entrar em pânico e a especular sobre a condição deles. Ela gritou bem alto que eles poderiam já estar mortos, mas foram subitamente interrompidos quando todos os seus colegas caíram. À medida que cada um deles recuperava consciência, eles questionavam onde estavam. Vendo o pânico crescente, Ryan percebeu que a situação poderia ficar fora de controle, mas o delegado de turma deu um passo à frente e pediu a todos para manterem a calma. Ele insistiu que eles contactassem a polícia e perguntou qual telemóvel ainda funcionava. No entanto, quando verificaram, não havia sinal em nenhum dos seus dispositivos. A descoberta gerou mais pânico e um aluno virou-se para Peter, o melhor aluno da turma. Ele pressionou-o por uma explicação, e Peter mergulhou em pensamentos profundos. Ele mordeu o polegar nervosamente enquanto considerava o pior cenário possível. De repente, o delegado mencionou uma esquadra da polícia na rua Shin e sugeriu ir pedir ajuda, mas Peter achou isso ingênuo. Quando um aluno se ofereceu para ir, Peter rapidamente o impediu. Ele então aproximou-se do delegado e sugeriu que ele deveria levar a sua ideia a cabo, mas o delegado disse que não podia sair porque tinha de cuidar de todos. A tensão aumentou rapidamente quando os alunos se recusaram a ficar mais tempo naquele lugar estranho. Naquele momento, Ryan deu um passo à frente e sugeriu que ninguém fosse sozinho. Ele avisou que a névoa era normalmente densa e estranha, então uma ação precipitada seria perigosa. Peter então se virou para Shana, dizendo que as pessoas ajudariam mais se alguém atraente pedisse, mas seu comentário lhe rendeu um olhar hostil de Ryan, embora ele parecesse não se importar. Ele continuou, lembrando-os de que o professor ainda estava inconsciente e o motorista havia desaparecido. Alguns alunos começaram a chorar quando ele acrescentou que, além da névoa, não se via absolutamente nada. Virando-se de volta para o representante de turma, ele comentou que encontrar a polícia traria prestígio, e a sugestão claramente chamou a atenção do representante. Após um momento de hesitação, ele finalmente decidiu que iria sozinho. No entanto, Ryan observou o leve sorriso de Peter com desconfiança. Enquanto isso, o representante de turma se aproximou cautelosamente da muralha de névoa densa. Gotas de suor se formaram em sua testa enquanto ele se aproximava, mas ainda assim disse a todos para ficarem onde estavam enquanto ele ia buscar a polícia. Ao ouvir isso, Shana rezou silenciosamente por seu retorno seguro. Ao mesmo tempo, Peter levantou a mão cautelosamente e a estendeu em direção à névoa. No momento em que seus dedos a tocaram, uma picada aguda atravessou sua pele. Ele retirou a mão rapidamente, suspeitando silenciosamente da verdadeira natureza da névoa. Enquanto isso, o representante de turma continuou a caminhar para dentro da névoa. A névoa era tão espessa que ele se esforçava para lembrar a direção da delegacia. Mas, sem aviso,
ele sentiu seu corpo enrijecer de repente. Ele olhou rapidamente para baixo e viu que suas pernas haviam se transformado em ossos nus. O pânico tomou conta dele quando ele levantou a mão trêmula, apenas para descobrir que ela também estava se decompondo rapidamente. Em seguida, um grito agudo ecoou pela névoa. Ryan ouviu rapidamente e se virou alarmado. Eles então reconheceram a voz do representante de turma pedindo ajuda. Ele tentou voltar, implorando desesperadamente para ser salvo. No entanto, seus pés já haviam se tornado esqueléticos. Ele desabou e começou a rastejar em direção a eles. Vários alunos gritaram que tinham que ajudá-lo, mas Ryan os deteve e insistiu para que esperassem. Eles então o chamaram de covarde, mas ele respondeu que entrar correndo sem um plano era mais perigoso. Ele então se virou para Faye pedindo seu agasalho, o que a deixou surpresa. Então ele repetiu o pedido por mais agasalhos, e ela obedeceu, mesmo estando em dúvida. Ryan começou a amarrar os agasalhos para formar uma longa corda improvisada. Depois que ele amarrou uma pedra em uma ponta, ele a ergueu no ar e a jogou em direção à névoa. O pano com peso pousou perto do representante de turma, e ele gritou para que o pegasse. Com as mãos trêmulas, o representante agarrou o tecido, enquanto Ryan puxava com toda a sua força. A tensão era imensa, e o tecido amarrado começou a rasgar. Vendo isso, o suor escorria pelo rosto de Ryan. Após uma luta tensa, o representante foi finalmente arrastado para fora da névoa. A força do puxão o fez colidir com Ryan, mas para o horror de todos, o que viram foi seu esqueleto, e ele murmurou fracamente algo sobre a névoa. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, os alunos gritaram enquanto seus restos mortais começaram a se desintegrar. Mais tarde naquela noite, Liam estava casualmente mordendo um morango. Abaixo dele jazia o cadáver do representante de turma. Ele então comentou que quanto mais polida uma fruta parece, mais fácil ela apodrece sob pressão. No entanto, mesmo enquanto falava, ele se perguntava se poderia haver uma exceção desta vez. Liam permaneceu sentado no local. Enquanto do outro lado da névoa, os alunos também permaneceram no mesmo lugar. Danny, entre eles, começou a chorar, o que logo irritou alguns dos outros. Ele explicou rapidamente que queria ir para casa e que sua mãe o repreenderia se ele voltasse tarde, mas em vez disso, mandaram-no parar de chorar. Sem escolha, ele tentou conter os soluços, mas logo notou algo por perto. Ele viu alguém usando um galho para escrever algo, e era o próprio Ryan. Então ele se aproximou e perguntou o que ele estava fazendo. Ryan respondeu que estava juntando as peças do desconhecido, mas o garoto ficou ainda mais confuso. De repente, uma voz alta perguntou onde eles estavam, e eles viram seu professor, Al, acordado. Agarrando a cabeça, ele se levantou e perguntou por que havia tanta névoa. Ele olhou ao redor confuso e perguntou sobre o ônibus e o motorista. Então ele também começou a questionar os alunos. Ele agarrou um deles e lembrou-lhes que eles estavam no ônibus momentos antes. Ele também se virou para outro perguntando o que havia acontecido, mas ninguém respondeu, então ele insistiu para que falassem. Tony então disse para ele ficar quieto, já que ninguém queria explicar desde o início. Alguns alunos também murmuraram que era irritante como ele muitas vezes parecia desatento, mesmo na aula. A atmosfera ficou tensa, e Ryan percebeu isso rapidamente. Naquele momento, Shanna chamou seu nome e agarrou seu braço. Ele se virou para ela confuso e perguntou o que era. Ela admitiu baixinho que precisava ir ao banheiro, mas se sentia desconfortável indo apenas com Faye, mas ouvir isso o deixou visivelmente embaraçado e sem saber como responder. Depois, Shanna caminhou em direção a um arbusto próximo. Ela disse aos dois para não olharem para trás. Ryan concordou sem jeito enquanto Faye lhe assegurou que o impediria de se virar. Mesmo assim, Shanna se sentiu envergonhada por sua imagem composta ter desaparecido. Enquanto isso, Ryan e Faye ficaram de costas e ouviram o barulho dela se aliviando, então ambos se sentiram constrangidos com o som alto. Faye suava nervosamente enquanto se esforçava para pensar em algo para aliviar o constrangimento. Seu olhar logo caiu sobre a mão de Ryan, e ela perguntou o que ele estava segurando. Ele respondeu que era um pedaço rasgado da camisa do representante de turma, mas isso a surpreendeu, pois o corpo do representante já havia desaparecido. Ryan disse que o cadáver havia sumido, mas o fragmento de tecido permaneceu, e ele não tinha explicação. Faye hesitou antes de perguntar se eles poderiam eventualmente morrer presos na névoa. Ryan ficou em silêncio, pensando em outros perigos, e admitiu que as coisas poderiam piorar. Ela ficou alarmada com isso e o pressionou por um esclarecimento. Em resposta, ele disse que era sobre a comida, mas a conversa deles foi interrompida quando Shanna voltou agradecendo. Percebendo suas expressões sombrias, ela perguntou o que estava errado, mas ele respondeu que não era nada. Com o passar do tempo, os alunos se amontoaram em um canto. Um deles perguntou quando eles poderiam voltar, mas ninguém tinha uma resposta. Já estava escuro também,
e a fome começou a atormentá-los, então eles não podiam fazer nada além de baixar a cabeça em silêncio. Enquanto isso, uma garota admitiu que tinha terminado toda a sua comida e estava faminta. Então ela perguntou ao garoto ao seu lado sobre o último biscoito que eles supostamente tinham. Ele rapidamente afirmou que já tinha acabado, embora, na verdade, ele o tivesse escondido. Ao ouvir isso, ela murmura desanimada que já está com fome. No entanto, ela ouviu-se movendo de forma suspeita, mas ele disse que não era nada. Ela então avistou a comida escondida e exigiu uma parte, mas em vez disso ele a empurrou. Então ele afirmou que era dele, e ela o acusou de empurrá-la por comida depois de dizer que gostava dela. Enquanto ele dizia que esses sentimentos não significavam nada, Danny observava em silêncio. Ele lentamente colocou a mão no bolso enquanto os outros permaneciam distraídos. Ele então se virou rapidamente e tentou esconder sua comida. Depois disso, ele começou a comer sem hesitação. Antes que ele pudesse engolir direito, alguém de repente pisou em suas costas e depois o chutou com força, fazendo-o cuspir o que acabará de comer. Os alunos rapidamente ofegaram quando perceberam que era o professor deles. Ignorando o choque ao seu redor, ele pegou um dos alimentos de Danny. O garoto gritou que aquilo pertencia a ele, mas o professor sombrio apenas zombou de sua afirmação. Então ele o golpeou enquanto declarava que aquilo pertencia a ele agora. Enquanto Danny estava no chão em lágrimas, Zhao chamou a atenção de todos. Ele ordenou que os alunos entregassem toda a comida restante e anunciou que, a partir daquele momento, deveriam obedecê-lo. Danny permaneceu estirado no chão enquanto Zhao gritava para que todos se movessem mais rápido. Os outros alunos então começaram a se perguntar se o professor havia perdido a sanidade, mas ele apenas continuou a lançar-lhes maldições. Então Xena tremeu e instintivamente se agarrou a Fai. Peter, por outro lado, ficou em silêncio enquanto Zhao repetia sua exigência por toda a comida restante. As ameaças ficaram mais duras, e Ryan percebeu que o professor não estava mais racional. Ele também percebeu que, nesta névoa, apenas a força governava. Nesse momento, Al de repente chutou um dos alunos, mirando numa garota que estava agarrando um pouco de comida. A força do golpe foi tão intensa que ela cuspiu sangue. Enquanto ela estava no chão, ele a repreendeu por tentar esconder comida. Depois disso, ele gritou para a próxima pessoa entregar tudo. O aluno chamado Wang foi cutucado por um colega e lembrado de que era sua vez. O maxilar de Wang se contraiu de raiva ao ouvir isso, então ele se levantou exigindo por que deveriam entregar a comida, e isso surpreendeu os outros. Eles então ouvem enquanto ele acusa Zhao de abusar de sua autoridade. A expressão de Zhao escureceu quando Wang argumentou que todos morreriam de fome se uma pessoa acumulasse tudo. Ele foi além, dizendo que se os pais deles descobrissem, a vida deles seria miserável. Inesperadamente, Al concordou e disse para ele se adiantar para pegar a comida. Wang ficou claramente assustado. Seus colegas sussurraram para ele não se aproximar. Apesar dos avisos, ele declarou que não tinha medo e que voltaria com a comida. Ele então começou a andar cautelosamente em direção a Zhao. Assim que Wang se aproximou, Al revelou uma caneta escondida em sua manga, e então sorriu maldosamente. Ryan viu isso e soube que não era bom. Então ele imediatamente gritou para Wang se mover, mas Wang apenas olhou para cima, confuso. Nesse instante, Zhao avançou e o esfaqueou com a caneta. O grito de dor de Wang ecoou, mas o sorriso de Zhao apenas se alargou. Os alunos ao redor recuaram instintivamente em choque, enquanto Zhao friamente lembrou a Wang que ele era o professor. Enquanto Wang segurava seu ferimento, ele zombou dele por agir corajosamente momentos antes. Ele também reclamou que eles mandavam nele e zombavam dele porque suas famílias tinham dinheiro. Então ele passou a agarrar Danny pelo colarinho. Então ele perguntou se o garoto planejava correr para seus pais ricos e fazer com que eles retaliassem assim que escapassem. O garoto começou a chorar e implorou por ajuda, mas Zhao o empurrou para o lado e declarou que eles deveriam parar de sonhar em sair daquele lugar. Os alunos olharam para ele confusos, então ele gesticulou para a névoa interminável, dizendo que nunca tinha visto nada parecido. E neste lugar, não havia autoridades nem figuras arrogantes acima dele. Então ele admitiu que gostava daqui, e com uma certeza arrepiante, proclamou que ninguém sairia vivo. Suas palavras permaneceram como uma maldição, ecoando em suas mentes enquanto a fome corroía seus corpos. Um por um, os alunos começaram a desmaiar de fraqueza. No entanto, Ryan e os outros ainda não haviam compreendido totalmente a gravidade da situação. Xena, por outro lado, também tremia silenciosamente ao lado. Ao mesmo tempo, Al continuava comendo com uma calma deliberada. Quando ele terminou, seu olhar afiado varreu lentamente de volta para eles. Enquanto isso, na delegacia, uma multidão se reunirá devido à falta de atualizações sobre o acidente. A repórter ao vivo também mostrou pais confrontando as autoridades por explicações.
Em suas entrevistas, os pais desabafaram a frustração pela ausência contínua dos alunos, enquanto alguns pais choravam abertamente ao falar sobre seus filhos desaparecidos. Não muito longe da cena, Lia observava silenciosamente. De repente, foi pressionado sobre o que fazer a seguir, já que a área estava quieta há dias, especialmente porque ainda não haviam localizado o portão. Sem muita hesitação, ele finalmente respondeu à pergunta de Tão. Ele encontrou o olhar dela e respondeu que eles simplesmente continuariam, pois ele era paciente o suficiente. Quando ele estendeu a mão para ela, ela o lembrou de que a sobrevivência das crianças era o que importava. Depois de dizer isso, ela imediatamente deu um tapa na nuca dele para parar com suas palhaçadas. Mas a conversa deles terminou quando uma voz alta chamou pela polícia. Era a mãe de Ryan, e ela estava implorando para que o salvassem, insistindo que ele não estava morto e afirmando que o tinha visto, mas os policiais disseram para ela parar. Lia observava com uma leve pena, pensando que o luto muitas vezes levava os pais a alucinar. No entanto, a mãe de Ryan de repente gritou que ela realmente tinha visto seu filho. Ela também mencionou que ele estava cercado por uma névoa espessa, o que fez Liam parar. Ele então se virou para Tal e perguntou a que criança a mulher se referia. Tal entregou-lhe um tablet e o informou que o filho dela era da turma 1. Liam baixou o olhar para a tela e estudou as informações de Ryan cuidadosamente. Depois de um tempo, a mãe de Ryan continuou implorando por ajuda à polícia, mas alguém de repente lhe ofereceu uma tigela de frutas. Liam se adiantou por trás dela e a chamou suavemente. Então ele sugere que eles conversem em um lugar mais quieto. Mais tarde, dentro de um prédio, a mãe de Ryan sentou-se tremendo com uma xícara enquanto recontava a noite em que ele desapareceu. Ela lhes disse que teve um sonho. Liam perguntou que tipo de sonho era e ela disse que era estranho. Nele, Ryan parecia preso em uma névoa densa, incapaz de escapar. Ela o viu correndo e o perseguiu, mas não conseguia alcançá-lo. Então eles continuaram se desencontrando. Então, sem aviso, ele apareceu bem na frente dela. Ela ficou muito feliz e estendeu a mão para abraçá-lo. Mas antes que sua mão pudesse tocar a dele, a mão dele se transformou em folhas de papel espalhadas. E como uma flor perdendo suas pétalas, ele murchou diante dos olhos dela enquanto ainda a chamava. A cena a deixou completamente atordoada. Momentos depois, ela acordou do sonho gritando o nome dele. Ao mesmo tempo, sua bebida derramou no chão, e isso atraiu sua atenção para baixo. No reflexo da água, ela viu uma imagem de Ryan puxando algo. Lembrando daquela imagem, ela insistiu que o que tinha visto não poderia ter sido uma alucinação. Depois de ouvir em silêncio, Liam virou-se para Tal e perguntou se ela também havia sentido. Ele considerou que a própria mulher poderia ser o portão. Enquanto isso, a mãe de Ryan soluçava novamente, perguntando-se onde seu filho estava. Enquanto suas lágrimas caíam em sua xícara, ela mais uma vez viu a imagem de Ryan dentro dela. Ela rapidamente parou de chorar ao ver isso e agarrou a xícara com força enquanto gritava o nome dele. Naquele mesmo momento, Ryan ouviu alguém chamando e se virou instintivamente. Faye viu isso e perguntou o que estava errado, ao que ele disse que ouviu uma voz familiar, embora tenha rapidamente descartado como sua imaginação. Antes que pudessem pensar nisso, Faye se virou para Sheena, que de repente desmaiou. Ela então disse que Sheena sempre foi fraca, e depois de tanto medo e fome, ela poderia não aguentar. Ao ouvir isso, o olhar de Ryan se voltou para Zal, que ainda comia despreocupadamente. Então ele olhou de volta para Sheena, cuja condição estava visivelmente piorando. Enquanto sussurros de fome se espalhavam entre os alunos, Zal continuava comendo abertamente na frente deles. Sheena estava fraca ao lado de Faye, sua força quase esgotada pela fome, enquanto Wang pressionava a mão na cabeça ensanguentada. Observando tudo isso, Ryan sabia que na luta por comida, eles haviam perdido a defesa e estavam entrando em colapso. De repente, Zal levantou um pacote de batatas fritas. Ele o acenou no ar e perguntou quem queria essa guloseima deliciosa. A atenção dos alunos rapidamente se voltou para ele. Wang ficou tentado, mas seus olhos caíram na caneta ainda cerrada na mão de Zal. Um aluno murmurou que queria, mas o medo do que aconteceu com Wang o conteve. Zal então comentou que nenhum deles parecia realmente com fome, então ele iria aproveitar sozinho. Ele rasgou o pacote e começou a comer. Ele também mastigou deliberadamente alto na frente deles. O barulho exagerado ecoou, fazendo vários alunos engolirem em seco. Depois de um momento, ele levantou a voz novamente e perguntou se ninguém realmente queria. Quando ninguém respondeu, ele deu de ombros e se preparou para continuar comendo. Pouco antes das batatas fritas chegarem à sua boca, uma voz de repente gritou que queria. Todos os olhos se viraram para ver Tony levantando a mão. Zal o estudou por um momento e perguntou se ele realmente queria as batatas fritas. Tony rapidamente assentiu e confirmou que sim. Zal então largou o salgadinho e disse que se lembrava de Tony.
Ele lembrou a Tony que uma vez o ignorou e disse que o pai dele também o insultou. Depois de dizer isso, ele fixou o olhar nele e perguntou se estava correto. Tony não conseguiu responder e ficou ali parado, suando nervosamente. De repente, Al se aproximou dele e disse que não era como se fosse proibi-lo de comer. Ele estendeu um salgadinho em sua direção, mas ordenou que ele rastejasse em círculos e latisse como um cachorro por ele. Atordoado, Tony pediu para ele repetir o que tinha dito. A expressão de Zal escureceu enquanto ele perguntava se Tony não tinha entendido. Em resposta, Tony declarou que não queria mais. Zal zombou de sua recusa e perguntou se ele conseguiria manter seu orgulho por mais um dia. Ele até estendeu para 3 dias, e o medo se espalhou silenciosamente entre eles. Ele continuou sugerindo 5 dias, e Ryan sentiu o suor se acumular em suas costas. Ao lado, Peter mordeu o dedo enquanto acrescentava que poderiam ser até 10 dias. Ele então se virou de volta para Tony e perguntou novamente se ele ainda se apegaria à sua dignidade. Sob o peso da fome, Tony finalmente caiu de joelhos. Seu rosto escureceu e sua expressão ficou vazia enquanto ele começava a latir. Mas quando seus olhos se fixaram nos salgadinhos na mão de Zal, ele latiu mais alto e não se importou com mais nada. Zal achou a cena tão divertida que caiu na gargalhada enquanto Tony se ajoelhava diante dele. Ele então zombou, dizendo que era uma pena que o pai de Tony não pudesse ver isso, mas que ainda assim o recompensaria. Ao ouvir isso, Tony concordou prontamente. Ele estendeu a mão para o salgadinho que Zal ofereceu. Mas no último momento, Zal o deixou cair deliberadamente. Ele pisou nele e o esmagou na terra. Então ele afirmou casualmente que tinha escorregado de sua mão. Então ele disse a Tony que era tudo que ele receberia e perguntou se ele ainda queria. Tony, tremendo, pegou os pedaços quebrados e os colocou na boca, insistindo que sim. Ele até pegou os fragmentos novamente e os engoliu rapidamente. Enquanto devorava tudo, ele até afirmou que estavam deliciosos. Depois disso, Al declarou que obediência significava comida, e os alunos correram para a frente. No caos, uma das garotas acabou toda machucada, mas a luta continuou sem restrições. Zal observava com satisfação e os lembrou de que a obediência seria recompensada. Vendo os outros finalmente comendo, Dan engoliu em seco. Ele não conseguiu resistir à fome e estava pronto para seguir as ordens de Zal, mas Ryan o agarrou rapidamente e disse para ele não ir. O garoto disse que estava faminto e que agradar Zal por comida não parecia um preço alto. No entanto, Ryan disse que não era simples, porque Zal estava construindo um trono. Confuso com isso, o garoto perguntou o que ele queria dizer. Ryan disse que a fome crescente os levaria à loucura e, uma vez acostumados a implorar, perderiam a resistência. Ao ouvir isso, o garoto perguntou o que aconteceria a seguir. Ele então disse que todos se ajoelhariam sob o trono, e ele poderia fazer o que quisesse. Depois disso, eles se tornariam nada mais do que escravos presos nesta névoa. Antes que Ryan pudesse dizer mais alguma coisa, a voz de Zal soou novamente. Quando Ryan olhou para cima, ele o viu ordenando que Faye tirasse a roupa. Ao ouvir sua ordem, Faye ficou atordoada e pálida, mas ele ignorou e disse que a amiga dela estava faminta, então ela tinha que obedecer. Naquele momento, Shanna murmurava fracamente que estava com fome. Faye a ouviu e instintivamente se virou para ela. Zal aproveitou a oportunidade e tentou agarrá-la, mas Faye reagiu a tempo e gritou para ele parar. O rosto de Zal então se contorceu de raiva com sua resistência. Ele se aproximou dela novamente e ordenou que ela se comportasse e seguisse seu comando. Caso contrário, ele avisou que ela acabaria como os outros. O olhar trêmulo de Faye se voltou para a cena caótica ao redor deles. Os alunos lutavam ferozmente por restos e batiam sem restrições. De repente, Ryan se levantou e chamou o nome de Faye. No entanto, Daniel puxou de volta e sussurrou que ele seria morto, então Ryan só pôde praguejar baixinho. Enquanto isso, o corpo de Faye tremia enquanto ela gritava por ajuda, mas Al apenas sorriu e a chamou para mais perto. Enquanto ele avançava, ela tremia, mas alguém gritou que Zal não se importaria com uma garotinha. Ryan também ouviu isso e levantou a cabeça em choque. Enquanto Zal e Faye se viravam para a origem da voz, uma mulher avançou para fazer companhia a Zal, e os alunos ficaram aliviados ao ver sua professora, Sarah, acordada. Ryan olhou incrédulo, então o garoto explicou que ela também havia caído. Eles estavam inconscientes no caos, e ele acordou ao lado dela, mas ela permaneceu inconsciente, provavelmente devido a um ferimento grave. Então, várias garotas se revezaram cuidando dela. Mas agora que ela estava acordada, ele acreditava que um adulto poderia controlar a situação, porque o mundo dos adultos não era tão simples. E também concordou que as coisas poderiam não acabar tão bem quanto eles desejavam. Enquanto isso, Al ficou em silêncio com a chegada de Sarah, mas seus olhos queimavam de fúria e ele a questionou. Sarah avisou que Faye era apenas uma criança e que, se a polícia os encontrasse, ele teria dificuldades para se explicar.
No entanto, Zhao olhou para Sarah confuso, sem entender o que ela queria dizer. Então ele caiu na gargalhada, dizendo que ela ainda não entendia a situação deles. Então ele declarou que todos eles iam morrer de qualquer maneira. Ele apontou para a névoa fantasmagórica ao redor deles, afirmando que ela poderia transformar pessoas em cadáveres ressecados. Os alunos também ouviram com medo enquanto ele dizia que ninguém os havia procurado. Ele também acrescentou que os cadáveres ressecados que eles viram antes desapareceriam misteriosamente. Seu olhar também varreu os corpos próximos enquanto ele perguntava friamente quem viria para salvá-los e acrescentou que, mesmo que alguém pudesse, eles não tinham mais tempo. E então, em 2 dias, metade deles morreria de fome e eles estariam condenados. Ouvindo isso, Sarah se viu incapaz de refutar suas palavras. De repente, Al se aproximou dela, lembrando-a de como ela estava ansiosa para proteger Fei para que pudesse substituí-la, e que eles poderiam muito bem se entregar, já que estavam todos condenados. Com isso, ele friamente ordenou que Sarah tirasse a roupa. A ordem a deixou atordoada e o medo finalmente apareceu em seus olhos. Quando ela não respondeu imediatamente, ele se virou para Fai e ordenou que ela obedecesse em vez disso. Antes que ele pudesse se aproximar, Sarah protegeu Fai, e isso fez Fai sentir medo por ela. Mas Sarah ainda se forçou a dizer que faria. Lágrimas brotaram nos olhos de Fei enquanto ela tentava impedi-la. No entanto, Sarah apenas pediu a todos que se virassem. Zhao também concordou e ordenou que os alunos se virassem de costas. Depois, ele lambeu os lábios e disse para Sarah se aproximar. Sarah então começou a alcançar sua camisa e lentamente começou a desabotoá-la, mas alguém de repente correu para frente e gritou para que parassem. Ela então congelou em choque quando percebeu que era Ryan. No entanto, o rosto de Zhao se contorceu de fúria enquanto ele perguntava se Ryan desejava morrer. Ao ver Zhao segurando a caneta, Ryan revelou que sabia onde eles estavam. Mais do que isso, ele afirmou que sabia como mantê-los vivos. Os outros alunos ficaram atônitos ao ouvir isso e se perguntando se tinham ouvido errado. Assim como eles, Zhao olhou para Ryan e perguntou o que ele tinha acabado de dizer. Ryan repetiu calmamente que sabia onde estavam e como poderiam sobreviver, mas Sarah o avisou para não provocar Zhao, então ele disse calmamente que sabia o que estava fazendo. Ele até disse que não deveriam fazer concessões à escória como Zhao, o que o enfureceu. Então ele gritou que o aleijaria se ele continuasse falando bobagens. Ele então levantou a caneta em sua mão e a apontou diretamente para os olhos de Ryan. Vendo isso, Fei gritou o nome de Ryan em pânico. No entanto, Zhao parou de repente no meio do movimento. Ele congelou quando sentiu um frio incomum vindo de Ryan. Ele o estudou de perto e percebeu que seu olhar não era o de um estudante comum do ensino médio. De repente, Peter sugeriu ouvir o que Ryan tinha a dizer, mas Zhao perguntou por que deveria ouvir. Em resposta, Peter perguntou a ele se ele queria sair daquele lugar. A raiva de Zhao explodiu com isso, mas ele hesitou quando Peter observou que muitos alunos estavam insatisfeitos. Depois disso, Peter gesticulou para que Ryan se explicasse, mas Ryan não falou imediatamente. Ele encarou Zhao, que rangeu os dentes de fúria. Mas no final, ele cedeu e o avisou para não falar besteira ou seria despedaçado. Ryan finalmente sorriu e pediu que se acalmassem enquanto explicava que a névoa os havia isolado do mundo exterior. Por causa disso, ele comparou a situação a estarem presos numa ilha com poucas chances de resgate em breve. No entanto, Zhao lembrou que todos sabiam disso e o acusou de estar a perder tempo. Ryan então declarou calmamente que o que ele realmente queria dizer era que eles ainda estavam na cidade H. Mais especificamente, ele lhes disse que estavam na área central, dentro do terceiro anel, mas os alunos descartaram isso como um disparate, insistindo que a polícia já os teria encontrado. Contudo, Peter de repente silenciou, dizendo que confiava no julgamento de Ryan, e o incentivou a continuar. Ryan rapidamente disse a todos para examinarem os azulejos do chão e o relvado ao lado do banco. Ele observou que a relva era grostiz com bordas de violetas, e o caminho de madeira subia por degraus rasos entre as árvores. Os alunos finalmente notaram isso, mas um deles argumentou que a semelhança por si só não era significativa. Ryan então acrescentou que até os postes de iluminação de Magnolia marcavam o distrito do terceiro anel da cidade H. Mais importante, ele encontrou um panfleto com o código de área da cidade H, então eles estavam no lado leste do terceiro anel, o que significava que também era o local onde o acidente de carro tinha ocorrido. Ouvir que ainda estavam na cidade H aliviou os alunos, dando-lhes alguma esperança de voltar para casa. Zhao, no entanto, descartou o raciocínio de Ryan como palavras vazias destinadas apenas a ganhar aprovação. Logo surgiram dúvidas, pois eles se perguntavam se estavam realmente na cidade H, já que ninguém os procurava. Alguns também se perguntaram se a cidade inteira havia sido engolida pela névoa. Ryan admitiu que ainda havia um mistério, mas o centro da cidade deveria ter lojas por perto.
Então, se encontrassem uma loja, poderiam garantir comida e suprimentos para sobreviver até o resgate. Apesar desse raciocínio, alguns alunos perguntaram se poderiam sobreviver à névoa assassina. Naquele momento, Ryan de repente se lembrou da voz estranha que tinha ouvido antes. Mas antes que pudesse refletir, Al avisou que todos poderiam acabar como cadáveres ressecados. Então ele perguntou se Ryan estava a salvá-los ou a levá-los para a morte. O grupo imediatamente ficou em silêncio ao ouvir isso. Peter, por outro lado, beliscou silenciosamente a ponte do nariz. Ao se levantar, ele pensou que julgar era fácil, mas o medo era difícil de superar. Então ele olhou para Ryan, imaginando qual escolha ele faria no final. No entanto, Ryan permaneceu em silêncio por um momento. Zal então o lembrou que estavam presos e exigiu que ele explicasse como sair. Ryan finalmente levantou a cabeça e declarou firmemente que iria encontrar a saída. Depois, a pilha de comida estava espalhada pelo chão. O grupo de Ryan comia em silêncio enquanto Zal o lembrava de que finalmente lhe dera o que queria, mas Ryan não respondeu e simplesmente continuou a comer. Então Zal disse que Ryan tinha se gabado de encontrar uma saída e começou a ameaçá-lo caso falhasse. Ryan finalmente disse a Zal para relaxar, pois se ele falhasse, já estaria morto na névoa. Ao ouvir isso, Al comentou que ele de fato morreria primeiro, mas a declaração chocou o rapaz. Contudo, Al acrescentou que a morte de Ryan não encerraria o assunto. Enquanto falava, ele de repente agarrou Sheena e a puxou para si. Faye imediatamente tentou puxar Sheena de volta, mas Al a agarrou e disse que sabia que Ryan era próximo de Sheena, então a manteria com ele. Ele também avisou Ryan sobre as consequências se ele tentasse algum truque, e então se inclinou para perto de Sheena para mostrar. Enjoada com isso, ela rapidamente virou a cabeça e chamou o nome de Ryan. Ryan rapidamente se levantou, dizendo a Zal para ir com ele e Dani, pois precisavam de 3 pessoas. No entanto, Zal estreitou os olhos e respondeu que não seria possível. Ele alegou que precisava ficar ali para controlar os outros, então se virou para os demais e ofereceu mais comida se alguém se juntasse a Ryan. No entanto, o grupo ficou em silêncio. De repente, alguém deu um passo à frente e se ofereceu. Era Peter, e os outros olharam para ele com surpresa. Até o próprio Ryan ficou surpreso com a iniciativa de Peter. Depois de um momento, os 3 se reuniram. Ryan ainda perguntou a Peter se ele tinha certeza, e Peter disse calmamente que queria contribuir. Finalmente, os 3 encararam a névoa espessa, e Ryan comentou que a situação era exatamente como ele suspeitava. Dani então perguntou nervosamente se eles acabariam como o representante da turma, mas Ryan lhe disse que eles ainda tinham uma chance. Com isso, eles caminharam em frente enquanto os outros os viam desaparecer na névoa. Entre eles estava Sheena, que olhava fixamente para as suas costas enquanto partiam. Ela também não conseguia impedir as lágrimas de caírem enquanto pensava em Ryan. Depois de um tempo, Ryan de repente gritou para os outros 2 pararem. Dani imediatamente perguntou o que havia de errado. Ryan disse que o representante parecia normal nesta zona, e Peter confirmou. Depois de saber disso, ele lentamente levantou a mão e estendeu-a cuidadosamente em direção à névoa. Mas a visão assustou Dani, que perguntou ansiosamente o que ele estava a fazer. Peter também começou a suar nervosamente. Enquanto Dani avisava Ryan que era perigoso, a mão de Ryan parou rapidamente no ar por um momento. No entanto, ele rangeu os dentes e avançou para enfiar a mão na névoa. Dani rapidamente cobriu os olhos, temendo que Ryan pudesse se transformar em um cadáver, mas Peter o incentivou a olhar. Naquele momento, o coração de Ryan batia forte no peito enquanto sua mão permanecia dentro da névoa. Quando ele abriu os olhos lentamente, descobriu que sua mão estava completamente ilesa. Um profundo suspiro de alívio escapou dele, pois o resultado correspondia ao que ele esperava. Ele então disse que a área à frente parecia segura, e Dani perguntou se eles evitariam se tornar cadáveres. Antes que ele pudesse responder, Peter observou que mesmo os fenômenos mais estranhos ainda obedeciam a regras. Ele raciocinou que, embora a névoa fosse desconhecida, parecia inofensiva dentro de um certo alcance. Então ele perguntou a Ryan se ele estava a tentar determinar os limites desta zona segura. Ryan não respondeu diretamente, mas em vez disso disse-lhes para não o seguirem. Dani imediatamente perguntou para onde ele estava a ir. Então ele simplesmente respondeu que poderia estar a ir para um lugar não tão seguro. Alarmado com isso, Dani insistiu para que ele não fosse. Peter, no entanto, permaneceu em silêncio e apenas observava Ryan. Ryan então deu um passo à frente e se aproximou lentamente da névoa espessa. Ele também levantou o braço no ar e, com uma expressão séria, começou a mover a mão mais para dentro da névoa. Dani observava nervosamente sem saber o que deveriam fazer a seguir. De repente, eles ouviram Ryan gritar, e ele rapidamente perguntou o que tinha acontecido. Naquele momento, Ryan estava encharcado de suor enquanto uma dor aguda percorria sua mão.
Mas Danny continuou a chamar seu nome, preocupado. Então ele finalmente respondeu e os avisou para não se aproximarem mais. Ele também lhes garantiu que estava bem. No entanto, quando ele baixou o olhar, o horror encheu seus olhos. Um de seus dedos já tinha começado a secar. De repente, Peter perguntou se ele tinha descoberto algo, mas ele apenas pegou uma pedra e começou a desenhar no chão. Depois de marcar uma linha, ele apontou para ela e explicou que esta deveria ser a fronteira. Ele então se levantou, confirmando que cruzar aqui poderia transformar alguém em um cadáver. Contudo, Danny não viu nada e disse que Zau lhes bateria se voltassem de mãos vazias. Peter então sugeriu que precisariam cruzar a barreira para conseguir comida e pediu ideias a Ryan. Ryan observou que a névoa se move em direção a multidões, mas aqui não, o que o intrigou. Ao ouvir isso, Peter começou a pensar na relação entre a névoa, o ar em movimento e as pessoas. Após um momento de reflexão, algo de repente lhe ocorreu. Ryan confirmou a percepção de Peter de que o fator-chave era a presença das pessoas. Ele explicou que onde eles se reuniam, a névoa era mais fina e permitia que se movessem livremente. Mas assim que alguém deixava o grupo, a névoa se tornava mortal e ficava mais densa. Era como um fogo no escuro, com cada pessoa servindo como uma fonte de luz. Quanto mais fontes houvesse, maior seria a área iluminada. Depois de ouvir esta explicação, Danny finalmente começou a entender. Ryan continuou dizendo que a névoa se tornava fatal a partir de uma certa distância, mas que conhecer esse limite poderia mantê-los seguros. Peter admitiu que o raciocínio de Ryan fazia sentido, mas perguntou se eles estivessem errados. Ryan respondeu calmamente que, se estivessem errados, isso significaria apenas morrer mais cedo ou mais tarde. Depois que Peter admitiu que poderia estar pensando demais, ele perguntou qual seria o próximo passo. Ryan então voltou sua atenção para a névoa à frente. Ele olhou para a linha e disse que eles deveriam medir a distância segura mais longa. De repente, Peter chamou Danny para tentar, e Danny olhou de volta em choque. Então ele explicou que Danny também deveria contribuir. No entanto, Ryan disse que a ideia foi dele, então ele deveria tentar primeiro. Mesmo assim, Peter respondeu que ele havia dito que morrer mais cedo ou mais tarde não fazia diferença. Então ele empurrou Danny dizendo que, já que ele tinha vindo, teria que provar seu valor. O empurrão repentino fez Danny cair no chão. No entanto, Peter continuou a insistir com ele, dizendo que era sua vez de ir primeiro. Danny hesitou rapidamente, pois temia que o julgamento de Ryan estivesse errado. No entanto, ele cerrou os dentes ao pensar em como Ryan sempre cuidou dele. Então ele reuniu coragem e finalmente declarou que faria isso. Ele finalmente se levantou e encarou a névoa com passos nervosos. Ryan notou sua postura tensa e o lembrou de que ele não precisava se forçar. Em resposta, ele garantiu que conseguiria, embora por dentro estivesse tremendo de medo. Suas mãos também tremiam incontrolavelmente. Por um momento, ele se perguntou se Ryan havia sentido mesmo medo mais cedo. O destino do monitor também passou por sua mente, e ele sabia que não queria o mesmo fim. Então, enquanto suas mãos se estendiam lentamente em direção à névoa, ele rezou silenciosamente para não morrer. Enquanto isso, de volta onde os outros esperavam, os alunos continuavam amontoados. Alguns deles já haviam desmaiado de fome, enquanto o resto se perguntava se o grupo de Ryan voltaria, pois já haviam se passado 2 dias. Naquele momento, Sarah notou a condição cada vez pior dos alunos. Zau, por outro lado, estava cochilando cercado por pilhas de comida. Vendo isso, ela decidiu se aproximar dele. Ela perguntou se ele poderia compartilhar um pouco da comida com os alunos. Ela até explicou que, se as coisas continuassem assim, alguns deles morreriam de fome, mas ele simplesmente disse para ela deixá-lo em paz. Mesmo assim, ela continuou a implorar e insistiu que os alunos não aguentavam mais, mas ele apenas caiu na gargalhada, o que a deixou confusa. Ele então perguntou por que deveria se importar se aqueles alunos vivessem ou morressem. Ao ouvir isso, Sarah tremeu de raiva. Ela então gritou que eles eram todos apenas crianças. Ela o lembrou que alguém já tinha ido buscar comida e pediu que ele compartilhasse até que voltassem. No entanto, seus olhos a encararam friamente. Ele então se levantou e disse que parecia que ela realmente queria morrer. Sarah recuou rapidamente quando ouviu suas palavras. No entanto, ele continuou dizendo que Ryan apenas comeu sua comida e foi morrer na névoa. Apesar disso, Sarah insistiu que eles ainda deviam estar vivos. Zau sorriu com escárnio ao pensar nisso. Então ele destacou que os rapazes já estavam fora há 2 dias. Então, se a comida estivesse realmente tão perto, não haveria motivo para tanta demora. Ela então tentou argumentar contra o raciocínio dele, mas a voz de Cheyenne quebrou a tensão enquanto ela rezava silenciosamente pela segurança de Ryan. O som fez a paciência de Zau se esgotar. Ele imediatamente caminhou em direção a ela, então levantou a mão e deu um tapa em seu rosto. Cheyenne caiu com a força do golpe, e Sarah gritou seu nome em alarme.
Mas Al já havia agarrado Xena pelo colarinho. Ele então gritou que Ryan já estava morto. Ele também acrescentou que aqueles pirralhos mereciam isso por enganá-lo para conseguir comida. No entanto, ela se agarrou a ele e se recusou a acreditar. Ela insistiu que Ryan não morreria e que ela acreditava nele. Ouvir isso só fez a raiva de Zal aumentar ainda mais. Ele a empurrou violentamente para o chão, e o impacto a fez gritar de dor. Ele então perguntou se ela sabia por que ele havia mantido ali todo esse tempo. Ele disse que uma vez esperou que eles tivessem sucesso, mas nenhum retornou. Então não havia mais sentido em mantê-la. O horror tomou conta do rosto de Xena enquanto ela desesperadamente pedia para ele parar, mas ele ignorou seus apelos e se aproximou dela. Na luta, suas roupas foram rasgadas. Ela então gritou desesperadamente por ajuda dos outros. No entanto, nenhum dos alunos ousou responder aos seus chamados. Eles permaneceram em silêncio e abaixaram a cabeça. Naquele momento, Fei correu para frente e agarrou Zal para detê-lo. Zal olhou para ela friamente e disse que ela estava procurando a morte. Sem hesitar, ele a chutou para longe. A força do golpe a fez cuspir sangue imediatamente. Vendo Fei deitada ali, Xena gritou seu nome em aflição. No entanto, Zal bloqueou seu caminho e a forçou a recuar. Ele disse que uma vez a viu andando em carros de luxo enquanto ele limpava o chão e isso nunca lhe caiu bem. Agora, no entanto, ela estava completamente em seu poder. Assim, ele podia fazer o que quisesse. Naquele momento, Fei lutou para se levantar para ajudar Xena. No entanto, ao tentar, ela percebeu que todos estavam fracos demais pela fome para enfrentá-lo. Então Xena ficou totalmente indefesa até ouvir um barulho alto. Ela olhou para cima e viu Sara atrás de Zal segurando um tijolo que ela acabará de bater na cabeça dele. Sara rapidamente puxou Xena para seus braços e garantiu que tudo ficaria bem. Mesmo assim, suas mãos tremiam enquanto ela segurava o ladrilho solto do chão. Xena então se agarrou a ela e chorou de alívio, mas sua expressão mudou para puro horror ao olhar para trás de Sara. Sara não percebeu Zal se levantando atrás dela e perguntou o que estava errado. Antes que ela pudesse reagir, Zal a agarrou pelos cabelos. Ele então disse furiosamente que parecia que ela realmente queria morrer, e como era esse o caso, ele a atingiu com a caneta. Então ele arrastou a ponta afiada pelo rosto dela, fazendo-a gritar em agonia. Xena, por outro lado, tremia impotente ao testemunhar isso. Mais tarde, o grupo de Ryan finalmente retornou. No momento em que os outros alunos os viram, ficaram chocados. De repente, Peter deu um passo à frente anunciando que haviam encontrado comida. Os alunos ficaram atônitos quando viram a sacola cheia de comida. No entanto, eles correram para frente com entusiasmo e elogiaram Peter por sua bondade. Danny viu isso e pensou que Peter estava roubando a cena de Ryan, mas Ryan não se importou. Ele então caminhou em direção a Xena e perguntou o que havia acontecido com Sara. Xena começou a recontar apressadamente tudo o que aconteceu. Enquanto Ryan ouvia, ele ficou em silêncio ao notar as roupas rasgadas de Xena. Roupas. Seu olhar então se voltou para Sara, que tentava estancar o sangramento em seu rosto. Ele também viu Fei deitada no chão com uma expressão de dor. Vendo tudo isso, a raiva surgiu dentro dele. Ele então pegou um bastão que estava por perto, o que confundiu Xena. No momento em que ele balançou o bastão em direção a Zal, alguém questionou o que ele estava fazendo. Seu ombro foi até agarrado para detê-lo. Quando ele se virou, percebeu que era Peter quem o estava segurando. Ele perguntou imediatamente se Peter estava a tentar proteger Zal, mas Peter negou e disse que Zal ainda tinha de enfrentar o julgamento. Mais importante, tinha de acontecer à frente de todos. Ryan ficou confuso com o que ele queria dizer, então ele explicou que, se quisessem sair, não podiam depender apenas da inteligência, já que o que mais importava era a mente humana. Enquanto isso, no mundo real, o perfil da mãe de Ryan estava a ser examinado. De repente, Tal chegou com uma tigela de fruta para Liam. Ao colocá-la na sua secretária, ela perguntou se a mãe de Ryan era realmente a porta. Liam admitiu que não sabia, pois era imprevisível. Ele também acrescentou, enquanto olhava para a mãe de Ryan, que ninguém podia saber quem seria. Tal então sugeriu pedir ajuda à organização, já que os alunos ainda não tinham sido encontrados. No entanto, ele apenas riu, o que a irritou. Ele então respondeu que ela ainda tinha um lado infantil que não combinava com a sua aparência. Ela ficou ainda mais confusa quando ele disse que não importava onde os alunos estivessem. Ele apontou para os mapas e disse que eles poderiam estar aqui ou noutros lugares. Eles podiam até estar na sala ou no centro comercial, mas invisíveis e intocáveis. Portanto, desde que localizassem a porta, ele acreditava que todos os problemas seriam naturalmente resolvidos. Era por isso que a mãe de Ryan estava sob observação agora. Ainda assim, Tal lembrou-lhe que já tinham passado 2 semanas, e ele concordou que alguém devia encontrar algo em breve, especialmente porque o verdadeiro truque era o tempo.
De volta ao outro lado, ordenou a todos ao seu redor que ficassem quietos. No entanto, eles não obedeceram. Então ele disse com raiva a alguém para calar a boca. Danny, que estava a mastigar a sua comida, assustou-se com isto. Ele rapidamente informou a Ryan que Zhao já estava acordado. Zhao então viu que estava amarrado e exigiu a sua libertação, mas Peter disse que era apenas o começo. De repente, Ryan disse que o libertariam, mas ele tinha de prometer não magoar os alunos. No entanto, ele zombou que eles tinham desaparecido por 2 dias e só voltaram depois de comer. Ouvir isto deixou Danny furioso, e ele argumentou que não tinham ficado fora por tanto tempo. Mas um dos alunos confirmou que eles de facto estiveram fora por 2 dias. Então perguntaram por que não tinham voltado mais cedo, mas Danny insistiu que não era verdade. No entanto, Ryan não pôde deixar de praguejar ao ouvir isto, pois acabará de perceber que algo inesperado tinha acontecido. Um aluno começou então a perguntar o que tinham encontrado durante a sua ausência. Ao ouvir isto, Danny contou o que tinha acontecido. Naquela altura, ele estendeu a mão para a frente e tocou no nevoeiro à frente deles. De olhos fechados, ele perguntou a Ryan se estava a transformar num cadáver seco, mas só ouviu Peter a chamar-lhe idiota, o que o fez finalmente abrir os olhos. Para sua surpresa, ele estava completamente ileso. Então ele perguntou alegremente a Ryan se eles estavam bem. Ryan respondeu que parecia que eles ainda estavam dentro do alcance seguro. No entanto, podiam ver que mais nevoeiro se estendia mais à frente. Por causa disto, ele disse-lhes que o seu próximo passo era continuar a avançar. Depois disso, Peter testou por sua vez o nevoeiro com a mão. Assim que confirmou que era seguro, ele desenhou uma linha no chão com uma pedra. Então Danny testou o nevoeiro novamente. Sempre que se confirmava que era seguro, eles marcavam o chão com outra linha. Desta forma, os 3 continuaram a revezar-se, estendendo as mãos para o nevoeiro. Quando foi a vez de Ryan novamente, Danny lembrou de ter cuidado. Peter também avisou que quanto mais longe fossem, maior o risco, mas Ryan apenas respondeu com um sorriso. Então ele avançou para o nevoeiro. Danny viu isto e chamou ansiosamente pelo seu nome. No entanto, os olhos de Ryan arregalaram-se com o que viu. Danny então perguntou rapidamente o que estava errado à frente. No entanto, no momento em que olhou para a frente, também ficou atordoado. Eles viram um supermercado à frente e perceberam que estavam de facto no centro da cidade. De volta ao presente, Danny disse que eles embalaram a comida depois, e a viagem deveria ter durado apenas 2 horas. Ao ouvir isto, os alunos que os estavam a interrogar ficaram em silêncio. Shane então virou-se para Ryan e perguntou o que diabos estava a acontecer. Peter também olhou para Ryan e perguntou se ele já tinha descoberto. Ryan respondeu que talvez tivesse um palpite agora. Curiosa, Shana perguntou qual era a resposta. Peter e Ryan então explicaram que eles não estavam presos apenas pelo espaço, mas também pelo tempo. Enquanto isso, no mundo real, as ondas cerebrais da mãe de Ryan estavam a ser monitorizadas. Naquele momento, Liam e Tom chegaram. O médico notou-os e cumprimentou-os. Liam perguntou imediatamente se a conexão já tinha sido estabelecida, mas o médico respondeu que não. Ele então observou que 4 dias tinham passado e questionou a aptidão da mãe de Ryan para ser a porta. O médico respondeu nervosamente que as conexões baseadas no tempo continham muitas possibilidades. No entanto, isto fez com que Dal perguntasse se eles podiam medir o fenômeno, mas não controlá-lo. Liam disse que para se tornar a porta era necessário um anseio profundo e ondas cerebrais mais fortes do que o normal. Por causa disto, não era algo que a tecnologia por si só pudesse resolver. Portanto, Ryan e a sua mãe eram o par mais provável capaz de formar a porta. Ao ouvir isto, Tal perguntou rapidamente se mais ninguém poderia tornar-se a porta além deles. Liam respondeu que na verdade havia outro. No entanto, ele apontou que se essa pessoa se tornasse a porta, a situação seria muito mais perigosa, pois essa pessoa era Peter. De volta ao outro mundo, Ryan lembrou-lhes que não estavam presos apenas pelo espaço. Então Sheenas, Al e os outros ficaram atordoados ao saber que também estavam presos no tempo. Faye perguntou rapidamente o que ele queria dizer com isso. Ryan explicou que eles não estavam presos apenas pelo nevoeiro, mas também por um desvio do tempo real. Um aluno então perguntou o que significava desvio e se isso afetaria as suas chances de voltar. Outros também começaram a perguntar o quanto o tempo deles diferia da realidade, já que eles só queriam ir para casa. Enquanto o pânico se espalhava lentamente entre eles, ele tentou acalmar a todos. No entanto, a sua tentativa foi interrompida por uma gargalhada alta e zombeteira por perto. Quando se virou para olhar, percebeu que vinha de Zal. Ele estava a rir incontrolavelmente a ponto de lágrimas se formarem nos seus olhos. Danny ficou irritado e empurrou-o. Enquanto perguntava por que ele estava a rir, Al de repente ficou em silêncio e olhou para ele. Assustado com o olhar nos seus olhos, ele rapidamente se escondeu atrás de Ryan.
Zhao então disse que a história de Ryan sobre o terceiro anel e o supermercado poderia ser um disparate para os enganar. Ele também disse que espaço e tempo não tinham sentido, e que eles estavam presos no inferno para sempre. Portanto, ele disse-lhes que seria melhor aprenderem com ele. Ele também perguntou se eles acreditavam que podiam ir para casa e se encontrar comida os fazia pensar que estava tudo bem. Mas ele não acha que sim, e gritou que eles podiam simplesmente esperar juntos pela morte. A sua risada assustadora ecoou pela área, deixando os alunos aterrorizados. No entanto, a risada parou quando um bastão foi apontado diretamente para o seu rosto. Zhao olhou para cima enquanto Peter comentava que ainda havia muitos problemas que eles tinham de resolver, mas o primeiro era o próprio Zhao. Ao ouvir isto, ele tentou lutar contra as suas amarras. No entanto, Peter apenas sorriu para o seu estado de desamparo. Ele então virou-se para os outros dizendo que eles tinham sofrido demais. Ele também admitiu que ele próprio se sentia torturado por isto, mas acreditava que eles deviam confiar e depender dos companheiros ao seu lado. Vários alunos choraram rapidamente enquanto Peter dizia que ninguém sabia por quanto tempo poderiam sobreviver ali. Então ele apontou o bastão para Zhao, acusando de piorar o sofrimento deles através do egoísmo. Ele acusou-o de roubar comida, espancar os alunos e intimidar as raparigas. Ele até apontou que Zhao tinha desfigurado a sua respeitada professora, Sarah. Por causa disto, ele declarou que não permitiria que um adulto tão nojento ficasse e que Zhao merecia ser punido. Os alunos rapidamente expressaram sua concordância. Zhao ouviu a resposta deles e ansiosamente perguntou a Peter o que ele pretendia fazer. Em troca, Peter simplesmente levantou um dedo aos lábios num gesto de silêncio. Naquele instante, Zhao ficou horrorizado com o que viu. Afinal, Peter murmurou baixinho que planeava matá-lo. As vozes furiosas dos alunos logo se seguiram, exigindo que Zhao fosse punido. Naquele momento, Zhao ainda não acreditava nas palavras de Peter. No entanto, Peter interrompeu-o e disse que ele tinha de pagar pelas coisas terríveis que tinha feito. Ele então levantou lentamente o bastão na mão e perguntou quem queria ser o primeiro a executar a punição. Ao verem o bastão a brilhar diante deles, os alunos ficaram confusos. O que se seguiu foi um silêncio pesado da multidão. Perto dali, Fai questionava-se o que Peter realmente pretendia, já que ele não era mais a mesma pessoa. As sobrancelhas de Ryan também se franziram enquanto ele tentava entender o raciocínio de Peter. Enquanto isso, Shanna perguntava-se se eles iriam atacar Zhao, enquanto Dani se preocupava com o que fazer. De repente, Sarah avançou rapidamente para impedi-los de cometer um erro terrível. No entanto, ela foi parada quando alguém agarrou seu pulso. Ela virou-se e ouviu Ryan insistir para que ela não fosse até lá. Ela então lembrou-lhe que era professora deles e era seu dever parar o aluno. Mas Ryan respondeu que temia que ela não conseguisse mais impedir o que estava prestes a acontecer. Naquele momento, Tony já segurava o bastão na frente de Zhao. No entanto, Zhao estava convencido de que ele nunca ousaria bater-lhe e até o incentivou a tentar. Assim como ele esperava, Tony hesitou e acabou por largar o bastão. Ele imediatamente começou a rir, zombando de Tony como um miúdo mimado covarde demais para matar. Ao ouvir isso, o corpo de Tony tremeu de medo. No entanto, Peter calmamente apanhou o bastão. Então, ele devolveu-o, lembrando de não ter medo, pois Zhao estava amarrado. Ele até perguntou se Tony queria vingança e insistiu para que ele se lembrasse do que aconteceu mais cedo. Afinal, ele já havia sido forçado a uma situação desesperadora à frente de todos. Peter continuou a sussurrar para Tony, dizendo-lhe que tudo o que aconteceu foi por causa de Zhao. Ouvir isso fez com que a expressão de Tony gradualmente se tornasse vazia. Ele finalmente levantou o bastão e preparou-se para atacar Zhao, mas Sarah correu para frente, lembrando de que ele não podia fazer tal coisa. Peter ouviu isso e imediatamente questionou a sua interferência. Ela insistiu que eles ainda eram alunos e avisou que seus futuros seriam arruinados se machucassem alguém, mas Peter respondeu perguntando se ela pretendia deixar essa escória em liberdade. Sarah disse que eles podiam simplesmente manter Zhao amarrado, já que agora tinham comida suficiente. No entanto, ele perguntou se ela sabia o que eles tinham visto depois de saírem, e ela perguntou o que ele queria dizer. Ele explicou que lá fora parecia exatamente o nosso mundo normal, com supermercados cheios de produtos. Há também restaurantes claros e limpos e até parques arrumados por perto. No entanto, havia uma coisa que eles não tinham visto durante todo esse tempo. Não havia animais, nem pessoas, e esta revelação chocou a todos. Os alunos ouviram nervosamente enquanto Peter perguntava se eles entendiam o que aquilo significava. Ele declarou que, neste mundo, eles só podiam contar consigo mesmos para se protegerem. Então, ele perguntou a Sarah se ela queria que Zhao ficasse entre eles, já que ele ainda poderia ameaçá-los. Ele até perguntou se ela queria que eles fossem tratados como cães, e Tony tremeu ao ouvir isso. Sarah, por outro lado, viu-se incapaz de refutar o seu raciocínio. Antes que ela pudesse responder, um grito repentino irrompeu atrás dela.
Quando ela olhou para trás, Tony já tinha atacado Zhao. Ainda mais perturbador foi ver Tony a sorrir enquanto fazia. A cena que se desenrolava diante deles deixou todos incapazes de se mover. Zhao estava no chão, a gritar de dor depois de ser atingido, mas Tony sentiu uma estranha sensação de satisfação ao olhar para ele. Peter então bateu no ombro de Tony e elogiou-o pelo que ele tinha feito. Ele também sussurrou que Zhao não ousaria mais insultá-lo novamente. Logo depois, o bastão escorregou da mão de Tony e ele caiu de joelhos. Naquele momento, alguém na multidão gritou que era sua vez, e Tony olhou para cima e viu Wang. Wang afirmou calmamente que estava à espera deste momento há muito tempo. Ao ouvir isso, Ao implorou-lhe para não agir impulsivamente. No entanto, Wang atingiu-o imediatamente com o bastão e disse-lhe que ele podia gritar o quanto quisesse. Afinal, ainda havia muitas pessoas à espera atrás dele pela sua vez. Zhao só pôde implorar por misericórdia, impotente, depois de os ver. Mas um por um, os alunos começaram a revezar-se para espancá-lo. Até a rapariga a quem ele tinha dado um pontapé mais cedo avançou para o atacar. Enquanto os golpes continuavam, alguns alunos incentivavam os outros a bater mais forte em Zhao. Não muito longe, Peter observava a cena com um leve sorriso no rosto. Do outro lado, Sarah tremia enquanto murmurava que o que eles estavam a fazer era errado. Xena também sussurrou para Ryan que Zhao seria morto e perguntou se eles poderiam impedi-los. No entanto, ele respondeu que cada pessoa era como o fogo, que podia dar calor, mas também causar dor. Agora que as chamas de todos se tinham juntado, eles tinham se transformado num monstro furioso. Depois de algum tempo, Ao jazia imóvel e gravemente ferido da pancada. Alguns alunos sorriram com satisfação, enquanto outros, como Ryan, sentiram-se em conflito. De repente, Peter lembrou-lhe que era sua vez. Ele então perguntou se ainda precisava de participar. Peter respondeu rapidamente que sim. Ele também o lembrou de que todos estavam a observar. Ele acrescentou que eles precisavam de união para sobreviver, e que ele ainda precisava da sabedoria e coragem de Ryan, mas Ryan permaneceu em silêncio ao ouvir isto. Agora os dois lados enfrentavam-se, onde o grupo de Ryan ainda estava limpo, enquanto o de Peter estava manchado de sangue. Naquele momento, Al começou a dizer fracamente que já era suficiente. Ele até implorou a Peter e aos outros que o deixassem ir. No entanto, Peter simplesmente sorriu enquanto Zal prometia nunca mais repetir as suas ações. Ele avançou e declarou que o mal deve ser erradicado. Então ele levantou o bastão enquanto incentivava Zal a ir para outro mundo. Sarah correu para a frente na tentativa de o parar, mas Tony e os outros pareciam ansiosos para ver o que aconteceria a seguir. Sem hesitação, Peter ataca Zal enquanto diz que ele agora pode confessar os seus pecados. Enquanto o sangue salpicava o rosto de Peter, Al esforçava-se para amaldiçoá-lo. Com o seu último suspiro, ele murmurou que Peter o tinha enganado. Depois disso, a área ficou em silêncio enquanto Peter largava o bastão. Então, como se nada de incomum tivesse acontecido, ele começou a limpar os seus óculos manchados. Mais tarde, os alunos finalmente saíram do nevoeiro. Wang estava entre eles, e ficou chocado com a visão diante dos seus olhos. Os outros alunos notaram a sua reação e também se apressaram. Como ele, Fai ficou chocado ao confirmar que o que Ryan tinha dito era verdade. A cidade diante deles era de facto a cidade H. Alguns alunos começaram a correr, comemorando que não teriam mais que passar fome. Peter também os lembrou de que, enquanto permanecessem fora do alcance do nevoeiro, estariam seguros. Com essa garantia, ele declarou que a celebração deles poderia finalmente começar. Mas Ryan perguntou se ele não estava preocupado que problemas pudessem surgir novamente. Ele respondeu rapidamente que todos estavam deprimidos há muito tempo e precisavam de libertar emoções. Assim como ele disse, os alunos começaram a explorar o supermercado com entusiasmo. Tony abriu um saco de batatas fritas e não conseguiu conter as lágrimas ao ver como era delicioso. Perto dali, Wang viu as prateleiras cheias e pensou que tinham comida suficiente para um mês. Do outro lado, um rapaz ofereceu a uma das raparigas a sua comida favorita. No entanto, ela imediatamente bateu na mão dele para afastar. Então ela o repreendeu por só pensar nela agora, mas ainda assim agradeceu a ele, pois ela percebeu que, em comparação a ele, Peter era muito mais confiável. Naquele momento, várias garotas se reuniram em volta de Peter, admirando-o. Ryan e Xena também observaram enquanto os outros declaravam Peter o mais confiável. No entanto, Xena logo notou que Ryan parecia distraído. A atenção de Ryan estava fixa no relógio próximo. Depois de um momento, algo pareceu fazer sentido em sua mente. Ele rapidamente pediu para que pegassem seus celulares, mas Fai objetou, pois não havia sinal. Mesmo assim ele insistiu para que ela o pegasse. Então, as duas garotas pegaram apressadamente seus celulares, e os três compararam as horas, descobrindo que os relógios diferiam em vários minutos. Vendo isso, Ryan finalmente confirmou sua suspeita.
Ele explicou que o desvio não era apenas percepção, mas uma diferença real em como o tempo fluía. Sheena rapidamente perguntou o que isso significava para a situação deles. Ele respondeu que havia começado a suspeitar de algo e, na sua opinião, eles estavam simplesmente em outra cidade H. Ao ouvir isso, ela perguntou o que ele queria dizer, mas o som de uma garrafa sendo aberta os interrompeu. O líquido também foi derramado em uma taça de vinho. E sentado por perto estava Peter, que estava casualmente tomando um gole. Ele até comentou que era um bom vinho. No entanto, seu olhar permaneceu fixo em Ryan. Ryan virou-se para ele bem quando ele comentou que uma nova peça estava prestes a começar. Ele então lentamente derramou o vinho e perguntou a Ryan o que ele escolheria. De repente, eles ouviram um grito alto e se viraram para a origem do som. Lá, eles viram Danny caído no chão enquanto outro aluno o pisoteava. O aluno ainda não estava satisfeito e continuou a bater em Danny. Os outros apenas observavam enquanto ele o insultava. Ele até zomba dele por não fazer nada além de comer. Diante das acusações, Danny só pôde se desculpar repetidamente. O aluno então decidiu dar um soco nele para pegar a comida de volta. No entanto, seu pulso foi subitamente agarrado, então ele rapidamente se virou para o lado. Lá ele viu Ryan segurando seu braço com força. Ryan também o puxou para frente com força, fazendo-o tropeçar e bater nas prateleiras próximas. Furioso com isso, ele exigiu saber o que Ryan queria. No entanto, Ryan calmamente respondeu que ele deveria ser o único a fazer essa pergunta. O aluno então acusou Danny de roubar sua comida enlatada e afirmou que estava apenas pegando de volta. Mas Fai perguntou a que comida enlatada ele se referia, já que ele não era o dono do supermercado. O aluno a ignorou e disse que pegar a comida primeiro a tornava dele. Fai ficou furiosa com seu raciocínio, mas Ryan a deteve rapidamente. Seu olhar então se voltou para os outros alunos. Eles estavam apenas comendo e relaxando casualmente, então ele perguntou se eles realmente acreditavam que estavam seguros. Ele os avisou que a cidade ainda estava coberta de névoa e o perigo poderia atacar a qualquer momento. No entanto, sob tais circunstâncias, eles já estavam iniciando conflitos internos por coisas triviais. No entanto, o garoto ignorou o aviso de Ryan, dizendo que não havia mais perigo. De repente, eles ouviram outra voz se manifestar em concordância com Ryan. Era Peter, e ele os lembrou que precisavam permanecer unidos, especialmente agora. Ele também avisou que os suprimentos iriam acabar, então a comida deveria ser compartilhada com cuidado. Ouvir isso fez Ryan se virar para olhá-lo e ficar em silêncio. Nesse momento, uma garota se manifestou concordando com Peter enquanto pegava uma garrafa caída. Todos se viraram para ver quem era e perceberam que era Shen. Ela caminhou lentamente em direção a Sheena e Fai, cujas expressões imediatamente endureceram de raiva. Afinal, ela permaneceu em silêncio durante os conflitos anteriores e só apareceu agora. Apesar de tudo, Shen disse que todo grupo precisa de um líder, ou se desintegrará como areia. Ela também acrescentou que, após a última crise, ficou claro quem poderia liderar. Então ela apontou diretamente para Peter e declarou que ele era o mais adequado. Peter respondeu com um sorriso casual enquanto ajustava seus óculos. Muitos alunos também concordaram que Peter era o mais confiável para gerenciar a comida, mas o aluno que estava atacando Danny ficou ali em silêncio atônito. Ele apontou para Peter e perguntou com raiva por que deveria ouvi-lo, já que todos eram colegas de classe. Mas Ryan rebateu perguntando por que ele podia pegar comida, mas Danny não, se todos eram colegas de classe. O garoto ficou sem palavras com isso e incapaz de encontrar palavras para argumentar. Ele acabou indo embora. Peter observou toda a troca de palavras com os olhos em Ryan. Naquele momento, um leve sorriso de desdém apareceu em seu rosto. Mais tarde, dentro do shopping, Sheena e Fai estavam passeando quando ouviram vozes por perto. Elas então viram as outras garotas experimentando bolsas e roupas caras. Shen também estava entre elas e estava sendo elogiada por como a roupa lhe caía bem. Vendo essa cena, Sheena rapidamente os lembrou de que seria ruim se os outros descobrissem. As garotas ficaram surpresas com sua aparição repentina. Uma delas perguntou se ela achava que alguém iria repreendê-las e disse que se ela estivesse com medo, não deveria pegar. De repente, Shen comentou que uma beleza como Sheena não precisava de nenhuma decoração externa. No entanto, ela sussurrou que se fosse Sheena, ela iria querer mostrar o seu melhor, especialmente na frente do garoto de quem gostava. E ouvir isso fez os olhos de Sheena se arregalarem. Seu olhar lentamente se desviou para as roupas expostas dentro da loja. No entanto, Fai notou sua expressão conflitante e a chamou pelo nome com preocupação. Enquanto isso, dentro do cibercafé, Tony e vários outros garotos haviam reservado o lugar todo. Peter também estava lá ouvindo enquanto eles confirmavam que os computadores ainda podiam rodar jogos. Bem quando ele estava prestes a sair, alguém o chamou. Foi Wang quem perguntou se ele queria se juntar, já que eles precisavam de mais um jogador.
Após um breve momento de silêncio, ele recusou e disse para eles se divertirem. Enquanto isso, Ryan estava sozinho em uma varanda do lado de fora olhando para a cidade vazia, mas sua atenção foi atraída por uma voz próxima dizendo que os outros eram ingênuos. Ele virou a cabeça e viu Peter com uma taça de vinho, que ele ofereceu casualmente. Então ele respondeu imediatamente que não bebia. Peter apenas sorriu ao ouvir isso. Ele então pousou a taça e perguntou a Ryan se ele entendia a situação deles. Ele imaginou que a maioria dos outros não havia percebido o que realmente tinha acontecido, já que eles não compreendiam a crise, e por isso ainda podiam se preocupar com cosméticos. Alguns estavam até jogando, focando apenas nos benefícios superficiais. Ele então apontou para a cidade vazia, onde só restavam eles, e perguntou a Ryan o que isso realmente significava. Ele também admitiu que, embora os outros não tivessem percebido, ele acreditava que Ryan já tinha. Então ele continuou, dizendo que os dois eram diferentes do resto. Por isso, ele começou a pedir para trabalharem juntos, porque eles certamente seriam capazes de perceber o verdadeiro valor desta cidade vazia. Mas Ryan não respondeu à sua proposta e apenas o olhou profundamente. Depois de um momento, Peter finalmente se virou para olhar para Ryan. No entanto, ele ficou chocado quando Ryan disse que não tinha interesse em algo tão chato. Sem outra palavra, ele foi embora, deixando Peter. Ele até bateu a porta com força atrás de si. Irritado com isso, Peter esmagou a taça de vinho e murmurou o nome de Ryan em voz baixa. Mais tarde naquela noite, dentro de um hotel, Tony se jogou na cama sentindo-se completamente confortável. Shen, por outro lado, tomava um banho relaxante em uma banheira cheia de leite e rosas. Como eles, Dani também se sentia à vontade enquanto dormia profundamente em sua cama. No entanto, Faye não pôde deixar de chorar sozinha, pois percebeu que Shen havia desaparecido subitamente do quarto delas. Naquele momento, dentro do supermercado, alguém estava ocupado pegando uma lanterna. Era Ryan, e ele a ligou cuidadosamente para ver se estava funcionando. Então ele rapidamente a colocou em sua mochila. Quando terminou, ele de repente notou uma sombra passando do lado de fora. Confuso com isso, ele virou-se rapidamente e viu uma garota caminhar em direção a uma loja próxima. Ele olhou mais de perto e percebeu que era Sheena. Mais tarde, dentro da loja de roupas, Sheena estava parada em silêncio, a olhar para o vestido exposto num manequim. Ela sentiu-se em conflito ao olhar para ele. Mas as palavras anteriores de Shen sobre vestir-se para o rapaz de quem gostava ecoavam na sua mente. A determinação apareceu gradualmente no seu rosto, e ela estendeu a mão para pegar no vestido. Mas ela assustou-se quando alguém a chamou pelo nome. Ela virou-se e viu Ryan a perguntar o que ela estava a fazer ali tão tarde. Ela respondeu então que não conseguia dormir e só queria dar uma volta lá fora. Depois de dizer isto, ela perguntou por que é que ele também estava ali com uma mochila. Ele explicou brevemente que estava a reunir mantimentos e avisou-a para não andar sozinha, mas isto fê-la dizer que ele era sempre confiável e que, sem ele, ela talvez já tivesse desaparecido. Com esse pensamento, ela de repente ficou na ponta dos pés. Então ela perguntou se ele continuaria a protegê-lo o tempo todo. O olhar de Ryan desviou-se imediatamente para o lado. Ela entrou em pânico rapidamente por causa disso e tentou explicar-se. Mas antes que ela pudesse falar mais, ele cobriu-lhe a boca com a mão. Então ele sussurrou para ela ficar quieta. Depois de tirar a mão, ela perguntou nervosamente o que estava errado. Ele rapidamente a puxou para o lado e sussurrou que parecia ver alguém a mexer-se lá fora. Os dois esconderam-se e observaram em silêncio enquanto alguém de gabardine passava pela loja. Depois de verem isto, eles olharam um para o outro com confusão. Eles logo perceberam que a pessoa tinha acabado de vir do supermercado, mas Ryan ficou desconfiado porque a pessoa usava uma gabardine mesmo não estando a chover. Os dois decidiram então ir à frente do supermercado para investigar. Assim que chegaram, Ryan sentiu um cheiro invulgar, o que deixou Sheena preocupada. Pouco depois a sua expressão tornou-se séria, pois ele percebeu que algo não estava bem. Momentos depois, eles viram o interior do supermercado a começar a ser engolido pelas chamas. Ryan ordenou imediatamente a Sheena que fosse buscar os outros, e ela obedeceu rapidamente. Depois de ela sair, ele colocou a sua mala no balcão para alcançar o extintor, mas olhou para o canto e viu que tinha desaparecido. Ele ficou então confuso, pois lembrava-se claramente de o ter visto lá mais cedo. Sem outra escolha, ele correu em direção à sala dos funcionários. Ele arrombou a porta com um pontapé e finalmente avistou uma torneira e um balde lá dentro. Enquanto isso, dentro do hotel, Shen anunciou que o supermercado estava a arder e pediu-lhes para ajudar a apagar o fogo. Quando todos correram para o local, ficaram chocados com o tamanho do incêndio. Um dos estudantes disse rapidamente a todos para irem buscar água à casa de banho mais próxima. Então, os estudantes moveram-se rapidamente, carregando baldes de água e atirando-os em direção às chamas. Ryan estava entre eles,
atirando repetidamente água para o fogo crescente. No entanto, todos logo perceberam que as chamas estavam a ficar cada vez mais fortes. Nesse momento, Ryan olhou para o teto e de repente lembrou-se de algo. Ele olhou para os sensores no teto, a perguntar-se se teriam deixado de funcionar. Então o seu olhar desviou-se para a entrada, por onde escapava um fumo denso. Sem perder mais um momento, ele ordenou a todos que fechassem a porta. Os outros questionaram-no imediatamente, com medo de que o fumo os sufocasse. No entanto, Peter ordenou que seguissem as suas instruções. Uma das raparigas carregou rapidamente no botão da porta, e assim que a porta se fechou, o fumo não tinha para onde escapar. As pessoas lá dentro começaram a tossir violentamente enquanto o fumo denso enchia o espaço. Ryan também tapou o nariz, e alguém perguntou ansiosamente se este plano realmente funcionaria. Ele permaneceu em silêncio com os punhos cerrados enquanto os outros se queixavam de que iriam morrer sufocados pelo fumo. Apesar da pressão, ele continuou a esperar que os sensores fossem ativados. Momentos depois, os sensores finalmente libertaram um jato de água. Os aspersores rapidamente encharcaram a área e começaram a extinguir as chamas. Passado algum tempo, os outros estudantes informaram que o fogo tinha finalmente sido apagado. Enquanto isso, lá dentro, Peter ordenou ao Wong que começasse a calcular os prejuízos. O Wong levou então vários estudantes para inspecionar, enquanto Ryan olhava discretamente ao redor por conta própria. Enquanto Ryan caminhava pela área, ele notou de repente algo no chão, então agachou-se para examinar as garrafas mais de perto. Depois de o estudar cuidadosamente por um tempo, ele finalmente levantou-se. Perto dali, Danny olhou em volta e viu que grande parte da comida tinha sido destruída. Tony entrou em pânico ao ouvir isto e perguntou-se como é que um incêndio poderia ter começado tão de repente. No entanto, Ryan interrompeu e afirmou que o fogo tinha sido claramente ateado intencionalmente. Mais especificamente, ele revelou que o responsável era alguém entre eles. Ao ouvir isto, Tony ficou confuso, já que queimar a própria comida não fazia sentido. No entanto, os outros começaram a questionar quem era o responsável. Ryan então apontou que o culpado já tinha cometido um deslize. Ele entrou e apontou para garrafas de água florida que certamente o tinham causado. Ele explicou que o culpado tinha ateado fogo à água florida para iniciar o incêndio, depois fugiu imediatamente de volta para o hotel e misturou-se com a multidão que veio para o apagar. Antes que ele pudesse continuar, Tony declarou que qualquer pessoa que cheirasse a água florida era o culpado. No entanto, Ryan agachou-se e apontou que havia outra coisa. Ele pegou nos restos das garrafas e disse que era uma pena, já que a água florida evapora rapidamente com o calor e o seu cheiro já teria desaparecido. No entanto, ainda havia outra pista que ele conhecia. Antes que ele pudesse terminar de falar, Danny exclamou de repente. Ele disse que se tinha acabado de lembrar de algo. Com isso, ele apontou para o rapaz que o tinha intimidado mais cedo e declarou que era ele. Ele explicou que mais cedo tinha sentido um forte cheiro de água florida nele. O rapaz gritou de volta, acusando Danny de calúnia e de o estar a avisar, mas foi agarrado por alguém que disse que ele parecia precisar de uma palmada. Ele virou-se e viu que era Peter, que disse que também tinha sentido o cheiro. Ao ouvir isto, o rapaz ficou furioso com ele. Mas vendo que todos já estavam desconfiados dele, ele tentou escapar e ordenou a Peter que saísse do seu caminho. Vendo isto, Wang correu apressadamente atrás dele. Wang era muito mais rápido, e rapidamente agarrou o rapaz pela camisa. Depois, atirou-o ao chão. Observando isto, os outros estudantes ficaram espantados por ele o ter apanhado tão depressa. Eles então cercaram o culpado, sussurrando sobre o seu possível motivo. Ryan sugeriu que o rapaz estava zangado com o que tinha acontecido naquela tarde. Ao ouvir esta razão, Peter murmurou que era verdadeiramente feio. No entanto, o rapaz retorquiu que era Ryan quem tinha mais intenções. Ele então desafiou Ryan, perguntando se ele realmente pensava que ele não sabia dos seus planos secretos. Os estudantes viraram-se para Ryan, sussurrando que ele e Xena de facto encontraram o fogo primeiro. Eles olharam para Xena também, perguntando-se por que é que ela e Ryan estavam lá tão tarde. Xena começou a apertar as mãos ao ouvi-los dizer que era estranho. De repente, o rapaz gritou que tinha visto a mala de Ryan no balcão quando chegou. Então ele especulou que Ryan devia estar a planear levar algo valioso. Ao ouvir isto, Tony e os outros começaram a olhar para Ryan com desconfiança. O próprio Tony decidiu mesmo ir buscar a mala. Mas quando finalmente a abriu, só encontrou lanches, um envelope e uma lanterna. As pessoas ficaram surpreendidas e confusas com o que viram. No entanto, a expressão de Xena era diferente da deles ao ver isto. Logo, outros começaram a perguntar a Ryan o que ele estava a planear com estes itens. Ao mesmo tempo, Xena olhou para ele, já adivinhando o seu verdadeiro plano. Ryan não conseguiu escapar aos olhares inquisidores dos outros. De repente, foram interrompidos por uma gargalhada alta e viraram-se para a fonte.
Eles viram um rapaz que tinha sido apanhado antes a rir enquanto afirmava que Ryan não estava a tramar nada de bom. Contudo, ele foi pressionado por Wang, que lhe ordenou que se comportasse. Em seguida, Peter chamou Ryan e insistiu para que ele se explicasse. Os olhos de todos voltaram-se para Ryan, que permaneceu em silêncio. Fai, que estava ao lado dele, não conseguiu esconder a sua preocupação e murmurou o nome dele. Ryan então finalmente aceitou a situação e declarou que ia embora. Ao ouvir isto, Fai ficou claramente chocada por ele realmente planear ir embora. Após um breve momento de silêncio, Peter disse a Ryan que todos também queriam ir embora, mas que os problemas podiam ser resolvidos juntos. No entanto, ele respondeu que não era necessário. Ele pegou na sua mala e disse que lidaria com isso sozinho. No entanto, antes que ele pudesse sair, alguém adiantou-se e parou. Shen apareceu e disse que ele não podia simplesmente ir embora como quisesse. Afinal de contas, eles tinham acabado de perder muitos mantimentos, e agora ele estava a tentar levar alguns dos poucos que restavam. Mas ele simplesmente passou por ela, o que claramente a enfureceu. Ela começou imediatamente a dizer que já o achava suspeito há muito tempo, pois algo sério tinha acabado de acontecer, mas ele permaneceu calmo como se não lhe dissesse respeito. Tony ficou chocado ao ouvir isto, e as pessoas atrás dele também se calaram. No entanto, Fai repreendeu Shen e disse que, se não fosse o Ryan, eles ainda estariam presos no nevoeiro. Danny também concordou, dizendo que, sem a pista de Ryan, o culpado teria escapado. No entanto, Shen retorquiu que Fai e Danny são os bajuladores de Ryan, por isso não eram melhores. Antes que ela pudesse continuar, Peter ordenou-lhe imediatamente que parasse. Ela olhou para ele furiosamente depois de ser interrompida, mas Peter apenas a encarou de volta com um olhar ameaçador. No final, ela não teve outra escolha senão permanecer em silêncio. Peter virou-se então para Ryan e disse que parecia que ele já se tinha decidido. Ryan respondeu que nunca tinha planeado outra coisa desde o início. Ao ouvir isto, Shen salientou novamente que parecia que ele já sabia o que ia acontecer. Peter suspirou e finalmente optou por ceder ao ouvir isto. Ele disse que precisavam de alguém para investigar a área e que respeitava a escolha de Ryan de ficar ou ir embora. No entanto, avisou que ninguém devia minar os interesses do grupo como o homem capturado tinha feito. Acrescentou que compreendia os seus pontos de vista diferentes e que já tinha falado com Ryan. No entanto, Ryan não respondeu e apenas o encarou em silêncio. Independentemente disso, Peter declarou firmemente que não voltaria a tolerar tal comportamento. Os outros alunos logo começaram a discutir entre si. De repente, ouviram alguém gritar por trás a dizer que ia embora com o Ryan. Quando se viraram para olhar, viram que não era outra senão Fai. Fai continuou a enfatizar que iria embora com Ryan, pois acreditava que era demasiado perigoso ele ir sozinho. E como ela ia com ele, pelo menos podiam tomar conta um do outro. Ao ouvir isto, Shenna ficou claramente surpreendida e olhou para Fai com ansiedade. Ao mesmo tempo, começou a pensar nos seus próprios sentimentos. Então, ela ganhou coragem para dizer que também queria ir. No entanto, Ryan disse que não sabia o que os esperava lá fora e que não podia prometer a segurança deles. Por causa disso, ele sugeriu que ficassem com os outros. Shenna tentou argumentar depois de ouvir isto, mas viu-se incapaz de formar as palavras certas. Shen aproveitou imediatamente o momento e comentou que Shenna era simplesmente uma covarde, mas Fai respondeu que não havia razão para Ryan a persuadir. Ela virou-se então para Shen e disse firmemente que, uma vez que se decidia, nunca mudava de ideias. Vendo que Fai estava realmente a preparar-se para ir embora, Danny começou a sentir-se nervoso. Ele acreditava que só Ryan o podia proteger e temia sofrer bullying se ficasse para trás, mas não tinha intenção de passar por isso mais uma vez. Então, ele levantou a mão e disse que também queria ir com Ryan. Os alunos rapidamente zombaram dele e disseram que não havia problema em ele ir embora, já que comia demasiado. Com isso, o grupo de Ryan passou a ser composto por 4 pessoas, enquanto Peter apenas observava a cena em silêncio. Após um momento, ele perguntou calmamente se mais alguém queria ir embora. Alguém levantou rapidamente a mão e disse que também iria. No entanto, ele acrescentou uma condição em que quem saísse deveria levar comida e água suficientes para pelo menos 2 dias. Os outros alunos ficaram imediatamente furiosos ao ouvir isto, mas os seus protestos foram interrompidos quando ele explicou o seu raciocínio. Ele disse que se conseguissem encontrar mais recursos lá fora, voltariam e informariam o grupo. Depois de ouvir isto, Peter concordou rapidamente com a condição. De repente, Sarah chegou a perguntar se todos estavam bem e como é que o fogo tinha começado. Ela até começou a verificar a luz para ver se alguém se tinha magoado. Então, Peter assegurou-lhe que tudo estava sob controle e disse que lhe explicaria a situação. Enquanto isso, os alunos sussurravam que ela não era de confiança, pois não tinham ouvido nada apesar do barulho do hotel. Passado algum tempo,
Contaram a Sarah o que tinha acontecido e ela perguntou a Ryan se ele tinha certeza de que queria ir embora. Ryan simplesmente assentiu e admitiu que ela também não sabia o que fazer, mas sentia que a situação se estava a tornar cada vez mais inquietante. Ele então disse que era melhor ter um líder do que estarem dispersos. Ainda assim, ela está preocupada, pois eles tinham acabado de se instalar, e ele estava a ir para o desconhecido. Depois de pensar por um momento, ela disse que também podia ir com eles. No entanto, ele lembrou-lhe que os alunos que ficaram precisavam mais dela, então ela só pôde suspirar quando ele disse que partiriam de manhã. No dia seguinte, o grupo de Ryan já estava de malas feitas e à espera lá fora. Peter veio despedir-se deles e desejou-lhes sorte na sua investigação. Ryan respondeu com uma breve despedida antes de o grupo começar a afastar-se. Shane e Peter observaram-nos partir em silêncio. Shane acabou por perguntar a Peter se ele acreditava que este plano iria realmente funcionar. Antes que Peter pudesse responder, Wayne chamou por ele. Ele perguntou como é que iam lidar com seu colega problemático. Peter virou-se imediatamente ao ouvir isto, fazendo o rapaz capturado estremecer. No entanto, Peter simplesmente sorriu e ordenou-lhes que dessem fogo ao rapaz, já que ele gostava tanto. Entretanto, os companheiros de Ryan começaram a perguntar para onde iam. Ryan respondeu que estavam a dirigir-se para a parte leste da cidade. No entanto, Faye já tinha reparado que os outros estavam a suar de exaustão, por isso sugeriu que descansassem, pois já andavam há muito tempo. Ryan então verificou o seu telemóvel e ficou surpreendido por estarem a andar há 3 horas. Com isso, ele finalmente concordou que deveriam sentar-se e descansar um pouco. Assim que se sentaram, Faye remexeu na sua mala a perguntar a Sheena se ela estava com fome. Assim que a incentivou a comer algo, alguém se aproximou deles. A rapariga de cabelo branco chamada Xixi perguntou educadamente se podia sentar-se com eles. Quando Faye percebeu que era sua capitã, concordou imediatamente. No entanto, Xixi insistiu para que ela usasse apenas o seu nome, já que não estavam a treinar, mas Faye recusou-se. Deixando isso de lado, ela insistiu para que a nervosa Sheena falasse com Xixi, o que só a deixou mais envergonhada. Sem que eles soubessem, alguém por perto tirou uma foto do grupo em silêncio. A pessoa capturou cuidadosamente o visual revigorante de Faye, o rosto delicado e encantador de Sheena e a figura quase perfeita de Xixi. Depois de tirar várias fotos, ele não pôde deixar de exclamar que a viagem tinha valido a pena. Danny reparou em Jim e perguntou se ele realmente tinha tempo para tirar fotografias. Jim respondeu que o cenário proporcionava melhores retratos e que os publicaria no seu blog mais tarde. Ele já tinha começado a imaginar as reações e os comentários dos seus fãs. Ao ver a sua expressão, Danny chamou-lhe pervertido, mas ele levou isso como um elogio. Entretanto, Ryan bebeu um gole da sua bebida em silêncio. Quando ele pousou a garrafa na mesa, reparou em comida estragada por perto. Nesse momento, alguém apareceu atrás dele e perguntou o que ele estava a fazer. A pessoa chamada Zane notou então que Ryan estava a observar a comida em decomposição na mesa. Em resposta, Ryan perguntou-lhe o que ele achava daquilo. Zane pousou a mala, dizendo que andava a fazer experiências em segredo desde o incidente com o representante de turma. Ele também remexeu na sua mala, dizendo que a inconsistência do tempo tornava impossível obter resultados fiáveis. Ryan, por outro lado, permaneceu em silêncio enquanto ouvia. Depois disso, Zane disse-lhe que tinha conseguido descobrir algo sobre a névoa. Ele então pegou um pequeno dispositivo e mostrou a ele. Ryan rapidamente o reconheceu como um detector de ar portátil, levando Zane a elogiar seu conhecimento. Ele então explicou, o sós é o excesso de partículas, geralmente PM2.5, mas a névoa da cidade tinha uma causa diferente. Ryan confirmou que o índice de PM2.5 permaneceu normal o tempo todo, então ele olhou para Zane e perguntou o que ele estava tentando insinuar. Zane guardou o detector, dizendo que com os instrumentos adequados no instituto de seu tio, ele poderia analisar a névoa. Ouvindo isso, Ryan perguntou se era por isso que ele havia se juntado a eles. Zane admitiu que sim, e depois perguntou por que Ryan queria ir para o leste. Ryan simplesmente respondeu que havia algo que ele precisava confirmar. Enquanto isso, no mundo real, Leon estava sentado casualmente em sua cadeira quando Tal chegou de repente. Ela então viu que ele estava lendo um relatório sobre mercadorias desaparecidas do supermercado e o incêndio que se seguiu. Leon também ouviu seus saltos se aproximando e perguntou como estavam as coisas, ao que ela disse que não havia nada de novo, pois não houve progresso em relação à mãe de Ryan. Ele então descascou uma banana e disse que não havia necessidade de se preocupar, pois eles ainda tinham muito tempo. Mesmo assim, ela disse que sem a porta, eles não poderiam conhecer aquele mundo. Ele respondeu rapidamente que, uma vez que o medo desaparecesse, os sujeitos motivados começariam a agir. Ele também acreditava que não era difícil adivinhar suas ações a partir das pistas deixadas para trás.
Mesmo assim, ela perguntou se ele não estava preocupado que eles pudessem se mover mais rápido do que o esperado. Ele respondeu que quando o próprio tempo perde seu padrão, rápido e lento perdem o significado. Assim que ele terminou de falar, ouviu um zumbido alto. Confuso com isso, ele rapidamente pegou seu telefone e perguntou à pessoa do outro lado o que havia acontecido. Depois que ele confirmou a situação, Tom perguntou se a ligação veio da organização deles e o que havia acontecido. No entanto, ele simplesmente se levantou e passou por ela, o que a deixou confusa. Enquanto se movia em direção à porta, ele comentou casualmente que algo finalmente havia aparecido. Especificamente, era um novo cadáver. Enquanto isso, no outro mundo, Danny e os outros chegaram a uma favela que o deixou inquieto. Ryan então explicou que eles não tinham escolha, pois era a rota mais próxima, e pelo plano deles, passariam por supermercados ou lojas de conveniência pelo caminho. Então, comida não era um problema, mas ele estava preocupado com outra coisa. O grupo continuou andando pela área enquanto Jim permanecia ocupado tirando fotos. Em um momento, ele de repente viu alguém passar pelo beco próximo. A figura parecia familiar, e Jim ouviu a pessoa dizendo algo sobre se tornar popular. Chocado com o que viu, ele imediatamente se virou para o beco perguntando quem estava lá. Um colega de classe notou sua reação e perguntou o porquê, então ele disse que tinha acabado de ver alguém por perto. No entanto, os outros não acreditaram nele e pensaram que ele estava imaginando. No entanto, ele continuava certo do que tinha visto e acreditava que reconhecia a pessoa. Então ele disse a eles que iria verificar e os alcançaria mais tarde. Os dois colegas de classe então saíram enquanto resmungavam que Jim estava ficando paranoico. Depois, Jim continuou em frente com sua câmera na mão enquanto caminhava mais fundo no beco sinistro. Ele notou que a névoa ao redor estava ficando cada vez mais espessa, então ele engoliu em seco nervosamente e finalmente parou de andar. Então ele levantou a mão em direção à névoa, perguntando-se se era realmente perigosa. Mas depois que ele colocou o dedo na névoa, ele não se machucou, então se perguntou se estava apenas pensando demais. No entanto, um cheiro estranho de repente chegou ao seu nariz. Ele rapidamente olhou para o chão para verificar o que era, e ficou chocado ao ver que era sangue. Ele continuou examinando a área e notou que o sangue também manchava as paredes próximas, mas não conseguia entender por que o sangue apareceu quando apenas o grupo deles estava por perto. Ele então decidiu olhar mais ao redor, mas o que ele viu a seguir no chão o encheu de horror. Ali, caída, havia outra câmera igual à dele, e estava completamente manchada de sangue. Apesar de seu medo, ele se aproxima lentamente da câmera no chão, mas uma maldição alta ecoou nas proximidades e o assustou. Ele então se perguntou imediatamente se havia mais alguém ali. No entanto, lembrando-se de como aquele lugar parecia estranho, ele rapidamente decidiu encontrar um esconderijo primeiro. Ele se virou e procurou um lugar para se esconder. A gritaria de pessoas continuava em algum lugar próximo, e o som de algo quebrando ecoava pelo beco. Jim agachou-se silenciosamente ao lado de uma pilha de caixas enquanto ouvia os gritos distantes. No entanto, seu corpo tremia incontrolavelmente de medo. De repente, ele notou alguém andando por perto. O pânico encheu enquanto ele se preocupava que a pessoa pudesse vir em sua direção. Mas os passos já se aproximavam, não lhe deixando chance de se mover, então ele só pôde permanecer onde estava e render os dentes de medo. Momentos depois, os passos passaram por ele, mas ele manteve a cabeça baixa o tempo todo. Quando ele finalmente ousou olhar para cima, já estava vazio. Só então ele percebeu que quem quer que fosse já tinha ido embora. Naquele momento, sua câmera acendeu, e ele percebeu que havia pressionado o obturador acidentalmente. Ele então olhou para a foto que acabará de ser tirada, mas o que viu o deixou atordoado. A foto mostrava dois de seus colegas de classe fugindo em pânico. A confusão o preencheu enquanto ele se perguntava como eles poderiam ter aparecido ali. De repente, ele se lembrou da câmera que tinha visto mais cedo no chão. Com esse pensamento em mente, ele avançou cautelosamente pelo beco. Depois de avistar a câmera novamente, ele a pegou rapidamente e verificou nervosamente seu conteúdo. O que ele viu a seguir o horrorizou, já que a câmera continha exatamente a mesma foto que ele acabará de tirar. Enquanto isso, Ryan verificou seu mapa e disse aos outros que havia uma loja à frente. Ao saber disso, o estudante Luke começou a amaldiçoar Peter por lhes dar suprimentos ruins. No entanto, Faye perguntou a ele onde estava Jim, já que ele estava andando logo atrás deles. Outro estudante respondeu que Jim tinha ouvido algo e foi verificar. Ryan então avisou que não era seguro na névoa e perguntou por que Jim foi sozinho. O estudante tentou se defender dizendo que não era culpa dele, mas Luke disse que eles encontrariam Jim primeiro e deixariam os outros esperando na loja. Com isso, ele insistiu para que o estudante fosse com ele. Observando-os partir, Shanna não pôde deixar de perguntar a Ryan se eles ficariam bem. Ryan respondeu que ele ainda não tinha entendido completamente como a névoa funcionava.
Pouco antes que ele pudesse terminar de falar, eles ouviram um grito alto ecoar de repente à distância. Momentos depois, eles viram Luke e o outro estudante correndo de volta em sua direção em terror.